Bora lá. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Filosolife. Meu nome é José Henrique. Eu sou o Wellington Cordeiro e hoje nós estamos aqui com o Ronald Lacerda. Ele é tutor de inglês, né? Ele veio da Bahia, está visitando aqui São Paulo, assistindo alguns shows por aqui. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho da história dele com a gente, né? Ronald, se quiser falar um pouquinho sobre você, assim, você nasceu na Bahia mesmo? De onde vieram seus pais? Como foi mais ou menos essa... Sim, eu sou baiano, natural da Bahia mesmo. Solteiro napolitano, né? Não sou soteropolitano. Eu nasci em uma cidade chamada Valença. Certo. Fica no baixo sul da Bahia. Fica próximo do Morro de São Paulo, que é bem grande. Mas eu morei lá até meus 12 anos. E aí depois eu me mudei para o oeste da Bahia, onde eu morei até mais ou menos meus 19 anos. Mas hoje eu moro em Salvador há 5 anos. Show. E seus pais são os dois da Bahia mesmo? Sim. Como é? Os dois, tanto minha mãe quanto meu pai, ambos são de Valença. Sangue baiano de todo mundo. Todo mundo. Show. Todo mundo, minha família toda. E como foi assim para você a sua criação? Você tem outros irmãos, é filho único, e tudo mais? Eu tenho 4 irmãos, mas 2 são parte só de pai. E os outros 2 são meu pai e minha mãe juntos. Mas eu só convivi mesmo com um, que é o Reinan, que é 1 ano e meio mais novo do que eu. Ele tem síndrome de Down. Quantos anos você tem agora? Eu tenho 26. 26. E como foi para você assim como você teve o primeiro contato com o inglês? Como foi para você essa... Eu sempre gostei de inglês, mas eu comecei a ficar mais interessado no inglês por causa de High School Musical. Eu gostava muito do filme. Eu tinha mais ou menos acho que uns 10 anos quando eu assisti pela primeira vez. E eu fiquei apaixonado pelas músicas e eu queria aprender a cantar certo. E aí eu comecei a estudar sozinho. E aí eu sempre venho estudando inglês desde então. Bacana. E esse processo para você virar tutor de inglês, como você se interessou por dar aulas? Eu fui Você já teve demitido. Então, você já teve outras experiências? Como foi assim? Eu trabalhei em uma instituição de ensino por uns 9 meses. De inglês? Isso. Não era exclusivamente inglês, mas eu tutoriava inglês lá. E aí eles fizeram alguns cortes na empresa e eu acabei sendo uma das pessoas demitidas. E aí eu não via muito o que fazer e uma amiga minha acabou me pedindo para poder dar aula para ela, particular. Falei, por que não? Tô com tempo livre, não tenho emprego. E aí eu comecei, aí ela me indicou para um outro amigo, e aí desde então eu não parei. E quanto tempo você já está Vai sendo? fazer 5 anos. 5 anos? Bacana. E você tem identificado assim para você como um propósito, como... Eu nunca tinha Como pensado você lida antes. com essa questão assim de é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu enxergo um propósito nisso, me preencho assim, né? Você se questionou muito sobre isso ou Já. você nunca se importou assim? Como foi pra Ontem, você? por acaso, me perguntaram isso. Eu gosto muito e eu tenho adorado. Eu não gosto de pensar que vai ser o que eu vou fazer pela vida toda, mas se for, eu vou gostar, entendeu? Eu nunca tive planos de ser tutor de inglês, eu sempre quis ser fluente em inglês, agora eu nunca tive planos de fazer isso como minha carreira profissional, algo do tipo. Mas aconteceu e eu tô gostando bastante, mas quem sabe eu escolho outra coisa mais pra frente, mas se for pra ser tutor de inglês eu vou adorar, porque eu gosto muito da área. E você tem alguma curiosidade referente à vivência dele? Como você se sente dando aula de inglês? Tipo assim, ele perguntou do propósito, eu queria saber, eu fiquei curioso para saber o que você sente assim quando você está dando aula, assim, você fica feliz ver o seu aluno se desenvolvendo, sabe? É O muito que legal. você sente? Eu gosto, acho que um sentimento é sempre diferente dependendo do nível que o aluno ele tá, sabe? Quando o aluno ele não tem nenhum inglês formado, acho que tudo é uma descoberta muito legal, então você fica muito empolgado para poder ensinar o aluno, tipo, tudo é novo para eles, um campo vazio. Mas quando o aluno ele já tem uma bagagem e ele só quer aperfeiçoar, aí você já fica mais apreensivo do que você vai ensinar, porque o aluno já sabe muita coisa. Então você tem que ficar buscando coisas que sejam um pouco mais incomum para o aluno, por exemplo, coisas que fazem ele falar o inglês de uma forma mais natural, expressões que são um pouco mais cotidianas. Você já teve alguma experiência com pessoas que têm mais dificuldade em aprendizado, como pessoas com TDAH, por exemplo, dislexia, algum tipo de... Já, eu tenho alguns alunos que têm TDAH e eles sempre é sempre um processo um pouco mais cuidadoso. Às vezes nem é mais lento,
mais cuidadoso, porque eles precisam de coisas que chamem um pouco mais a atenção, né? Porque qualquer coisa tira, qualquer coisa tira a concentração. Mas não é muito, eu particularmente não acho muito difícil, porque como como tutor de inglês, geralmente o interesse é do aluno, sabe? Tipo, ele que vem para poder falar contigo e tudo mais. Então ele tem o interesse de se esforçar, né? Então acaba sendo um pouco mais tranquilo em relação Certo. a pessoa que tem TDAH ou qualquer outro tipo de dificuldade. E você é desafiador para você assim desenvolver novos métodos para aplicar o inglês, para ensinar para as pessoas? Como você lida com Eu tento fazer de uma forma mais orgânica, talvez. Porque eu tento ensinar da forma que eu aprendia, sozinho. Então, tipo, eu uso métodos que sejam um pouco mais cotidianos pro aluno. Por exemplo, assistir vídeo e aí conversar sobre o vídeo, ver se ele entende qual é o desenrolar do vídeo, entende? Ou, por exemplo, ontem eu fiz uma atividade com os alunos que era eu tinha um texto e eu ia ler esse texto para elas e elas tinham que escrever o que elas estavam escutando, porque elas iam ter noção se elas estavam entendendo bem o que que elas estavam escutando. Então, eu tento fazer do mais simples possível, Simplificar, né? para que o aluno Metodologia. fique mais tranquilo E também. fica mais confortável, eu acho, né? Se você simplificando, você faz uma coisa muito complexa, o aluno vai quebrando muita cabeça. Se você já traz um conteúdo assim para, por exemplo, você estudou o conteúdo de uma forma que você traz para o aluno que seja mais confortável para ele aprender, até mais gostoso. Sim. Isso pode até trazer para a pessoa uma vontade a mais. Ela fala, nossa, tá legal as aulas com o Ronald, cara, né? Sim, até porque A metodologia de ensino, eu acho que por exemplo, hoje eu tenho eu não sei o número exato, mas eu devo ter mais de 20 alunos. E a grande maioria são alunos particulares. Então, tipo, ter que planejar 20 coisas na semana. Diferente, assim, tipo, extremamente elaborado, é um pouco maçante, entendeu? então o seu método é personalizado para cada aluno? Entende? Então tenta ser simples para que seja um pouco diferente para cada um. Às vezes acaba tipo vendo que a necessidade de um aluno é igual a outra, então eu acabo usando a mesma coisa, mas às vezes não. Então aí às vezes aí tem que dar uma diferenciada, mas ainda sendo diferenciado, eu tento ser o mais simples possível, Bacana. para que seja tranquilo, entende? Então, falando um pouco de superação, nessa questão que você comentou que você acabou sendo demitido, nessa adversidade você acabou encontrando uma oportunidade. encontrando uma oportunidade de ter mais flexibilidade também, porque, por exemplo, você continua trabalhando, né? Aqui em São Paulo, então Isso é muito bom. tem uma oportunidade bem bacana para você que Eu sempre tive vontade de viajar, eu sempre tive vontade de ir show. E era muito difícil quando você trabalha para uma empresa que você tem que cumprir horário, na questão de estar lá presencialmente, é muito complicado. Ou você precisa fazer isso muito rápido, por exemplo, sempre bate e volta. Mas no meu caso, como eu trabalho para mim mesmo e eu consigo trabalhar de onde eu estiver, se eu tiver internet, eu consigo trabalhar. Então você pode ser um nômade digital. Eu posso ser um nômade digital. Já é, né? Porque você curtindo e trabalhando ao mesmo tempo, É muito legal. podendo fazer network com outras pessoas, então isso te gerou uma É muito bom. E oportunidade acaba sendo algo interessante para eu acabar encontrando outras coisas que eu possa aplicar no trabalho também. É muito bom. muito bacana. E, assim, falando um pouco de aprender inglês, assim, para quem, por exemplo, eu sempre, também devido à minha formação e tudo mais, que me formei na área jurídica, eu sempre foquei muito no português, porque é como se fosse uma obrigação de quem atua nessas áreas, tanto na área de segurança pública, quanto na área jurídica, enfim, ter que ter uma linguagem um pouco mais formal, inclusive para nos processos não pode ter erro, tem toda aquela linguagem solene, tem toda aquela solenidade, e eu nunca foquei muito no inglês. Para as pessoas assim que nunca tiveram interesse no inglês, ou então pretendem começar do zero, você recomenda algum método assim para elas falar, assistir um filme legendado? Qual método você acha que é mais eficaz assim para quem quer começar do zero o inglês? Eu acho que para você aprender um idioma, você tem que querer aprender o idioma. Senão você tem muita dificuldade de aprender ele. Eu tenho alguns alunos que às vezes chegam e falam, eu não gosto de inglês. Aí eu já penso, meu Deus, a gente vai ter dificuldade, porque se você não gosta, você não vai querer se esforçar muito. É verdade. Mas eu acho que é muito legal você aprender inglês sozinho, porque você aprende na sua necessidade. Você é a pessoa que mais se conhece. Então, eu acredito que a melhor forma de você começar a aprender o idioma é escutar o idioma o máximo possível.
sabe? Tipo, então é muito clichê isso de, você escuta música, você assiste filme legendado, você vai... Mas é a melhor forma mesmo, porque você precisa escutar Uhum. o idioma que você quer aprender. O seu ouvido vai se acostumando e depois você vai desenvolvendo, entende? Quais foram as situações, assim, você tem alguma em mente que mais te marcou, em que você, se você não tivesse o inglês, você teria passado um perrengue muito, Um muito... perrengue. Eu fui missionário há É, uns anos atrás, isso é muito aleatório, show mas eu fui de... missionário. A gente vai querer falar também Referente à sobre. Aham. religião, de Show. qual religião? Assim? Eu era membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é muito Aham. conhecido como Mormon, apesar de não ser o nome dele. Aham. Mas eu fui missionário por 2 anos, durante o período de 2016 a 2018. Aham. Eu fui missionário aqui no Brasil mesmo, lá no Rio Grande do Sul. Demorei lá 2 anos, né? Aham. Durante o período como missionário. E eu sempre fiquei um pouquinho em cada parte lá do Rio Grande do Sul. Uhum. Mais específico na parte norte do Rio Grande do Sul. Bacana. E durante esse período de como missionário, você acaba convivendo muito com o estadunidense, né? Porque Ah. eles vêm muito para cá, pro Brasil, para poder servir como missionário também. Só que eles aprendem o idioma literalmente da tora, né? Você vai pra rua e você vai aprendendo. Você tem os livros lá que te ajudam Aham. a poder estudar, a ter um norte do que você vai fazer, mas você vai aprender o idioma mais na prática, que por acaso é a melhor forma de você aprender o idioma. Aham. E eu tive uma situação em que eu morei com um estadunidense que ele não falava nada de português, tipo, ele sabia pedir água, Nossa. talvez seria a única coisa. E aí, como a gente tinha que morar juntos, eu era a única pessoa da casa que sabia falar inglês fluente, talvez. Aham. Na verdade, tinha o meu companheiro na época, como missionário, ele também falava inglês. E aí a gente acabava se ajudando, né? Bacana. E aí a gente se virava com ele, assim. Mas, por exemplo, o companheiro de missão dele não sabia falar inglês. Aham. Então eles passavam muitos perrengues, então eles sempre ligavam pra gente. Pode traduzir isso pra mim, pode traduzir isso pra mim. Então era muito legal. Então, o inglês já faz um tempo que vem te ajudando bastante Sim, em relação, não só para ser tutor, né, não só para ensinar, mas aqui mesmo no Brasil teve situações que você precisou muito do inglês e te sim. ajudou, e não só você, mas você já precisa, assim, você acabou de falar que já ajudou outras pessoas também, assim como eles te ligavam, né, para... Tocar num ponto aqui. Quantos anos você tinha? Quando isso aconteceu? Nessa época aí? 19. 19, e você era missionário. Eu era missionário. 19, 20 E anos. você iniciou com. Eu iniciei como missionário com 19. Ah, tá. Não, Então era no início ainda. Era. Essa- Eu iniciei em agosto de 2016. Certo. E aí, como eu faço aniversário em dezembro, então eu tinha 19 ainda. Bacana. Nossa. Essa experiência para você, assim, sair da Bahia na época e ir para o Sul, que é uma cultura bem, bem diferente, né, inclusive... Uhum. Eu já comparei algumas vezes com São Paulo e achei assim, um pouco mais evoluído a cultura do Sul, referente à educação e tudo mais. Como foi para você assim esse contraste de sair para Bahia, da Bahia e ir para Pra mim foi complicado porque foi a primeira vez que eu tinha morado em qualquer outro lugar que não fosse na Bahia. Então eu tinha que ter cuidado com o que eu falava. E eu tinha que fazer esforço pra entender algumas coisas que eles falavam que eram expressões diferentes que a gente não usava lá. Você chegou a passar por algum preconceito assim referente à Xenofobia? dicção? Isso, xenofobia e também a linguagem, né? Às vezes o sotaque, às vezes as pessoas julgam o sotaque. Não Infelizmente. existe Eles são sotaque. assim mesmo, né? Não é Não geral. lá, não só lá no Sul, mas, por exemplo, aqui em São Paulo é onde mais acontece, inclusive. Sim, sim. Hoje em dia as pessoas estão aceitando mais, né? No Rio Grande do Sul, eu tive alguns episódios, não é geral, obviamente, mas eu tive alguns episódios, principalmente pelo fato de ser nordestino. Mas eu acabei não tendo tantos episódios porque meu sotaque não é tão nordestino. Aham. Ah, Então, isso é isso que eu ia falar, ele não tem muito... eu não tenho muito Tá misturado com nordestino. carioca aí, ó. Algumas pessoas, mas não sei se eu tenho um sotaque muito carioca, porque eu nunca morei no Rio de Janeiro. Parece até meio capixaba, às vezes. Mas eu tenho um sotaque muito, um pouquinho de cá, um pouquinho de lá, porque eu falo com muita gente que não é da Bahia, né? Eu tenho, na minha grade de alunos, eu tenho, sei lá, 3 alunos que são baianos. Então, acaba falando com muita gente. E por eu ter morado no Rio Grande do Sul, eu morei no oeste da Bahia, que não tem um sotaque quase nada baiano, porque já é divisa com, por exemplo, Piauí, Brasília, então tem um sotaque muito misturado. Então, acabei que não tendo tanto. Mas eu já tive episódios da pessoa saber que eu era, tipo, baiana e vem com piadinhas extremamente xenofóbicas de... Ah, é verdade que lá na Bahia vocês dormem em rede o tempo todo. Vocês, sabe, coisa desse tipo. Na verdade que baiano é preguiçoso. E aí você fica, já deu. Complicado. Referente ao seu sotaque, você acha que o inglês, ele te fez mudar um pouco o sotaque?
Ou Nunca parei pra pensar nisso. ou nunca afetou muito assim. Nunca parei pra A pensar nisso. ideia é isso, é fazer você pensar em coisas que você não pensou. Não, eu talvez, Porque dá assim uma certa enrolar na língua, assim, talvez sim. aquela puxadinha no R. É, Mas eu realmente nunca tinha você parado nunca pra parou pensar pra perceber isso, então. Não. Pensar que, tipo, se o inglês influencia no meu sotaque, acho que pode ser que sim, né? Eu vivo muito inglês. Aham, Eu sou tutor de inglês, eu ensino inglês, mas eu gosto muito do idioma. aham. E como sempre foi a minha maior meta de vida aprender inglês e ser inglês fluente. Isso é muito bom. E aí, Tá tipo, vendo? Ligou o propósito. Ele meio que ligou o propósito, igual ele falou, ele queria muito sempre estar viajando. E ele Aham. encaixou essa parada de aprender inglês e dar aula, ele conseguiu, você viu? E foi uma coisa assim que, entre aspas, né, o destino acabou te guiando para isso, porque você teve essa diversidade que você foi demitido, né? sim, E a superação que você fez essa oportunidade também utilizando o digital para escalar isso, esse seu negócio sim. e ter essa oportunidade de ser nômade. E assim, falando um pouco dessa questão de destino que a gente acabou de citar, e ligando já um pouquinho a espiritualidade. Assim, você cresceu em alguma crença que depois você foi. Como foi para você essa questão de ter fé? Como você lida com a fé? Você acredita em alguma coisa, assim? Como. Eu acredito, mas eu acho que minha crença é muito misturada. Ah, eu cresci num ambiente extremamente cristão. Aham. Eu fui criado muito próximo da minha avó. A minha avó, ela é protestante, ela é muito ativa na igreja dela. E ela sempre fez questão de me levar. Então eu sempre fui criado num ambiente extremamente cristão, mas eu sempre tive questões em relação principalmente a questão protestante em si. Uhum. Ah, mas eu tive muita curiosidade, tanto que quando eu entrei para a igreja que eu fui missionário, eu entrei por vontade própria, Aham. que eu tinha curiosidade, eu queria conhecer, queria saber. O que te levou, assim, você, por exemplo, eu também fui criado num ambiente cristão, evangélico, minha mãe é missionária evangélica, Aham. inclusive. Eu também sou batizado na igreja evangélica, mas hoje eu sou espiritualista por curiosidade em estudar todas as religiões e por mais esse contexto. O que te levou, assim, se já teve muito questionamento, como foi para você essas questões de mudar um pouco, de ir atrás de outras crenças, para se Eu, descobrir, descobrir outras coisas, assim? eu sempre tive, como eu falei, eu sempre tive muita questão com a questão protestante. Eu tinha muitas perguntas e eu não concordava com muita coisa. Aham. E quando eu ingressei na igreja que eu fazia parte, eles tinham muitas questões opostas à questão protestante, né? Uhum. E isso para mim foi uma coisa que me chamou a atenção, né? A questão de, por exemplo, não ter grito durante as reuniões, de não te proibir de ouvir músicas, e, enfim. Então tudo isso foi muito chamativo para mim. Mas eu teve uma questão em específico que me fez o fato de ir para a igreja, porque eu sou gay e eu sempre tive a questão de eu quero ir para a igreja para ver se eu deixo de ser gay. Aham. Então isso Então, para mim, você tentava conectar isso com a espiritualidade como se sim, fosse algo que, pudesse parar. como os evangélicos, pelo menos os pentecostais, eu posso falar isso com propriedade, eles falam que é o espírito de algum. Tudo é espírito, né? Sim. O espírito da destruição, o espírito da homossexualidade, o espírito de não sei o quê. Você chegou a se questionar sobre esses aspectos, assim, se era alguma coisa que. O tempo todo. Né? O tempo todo. Você ainda se questiona? Como é para você? Assim? Não, hoje eu sou muito bem resolvido com isso. Aham. Mas durante a época que eu tava ingressando na igreja, eu tinha muito esse sentimento de que, por exemplo, se eu ingressasse na igreja e eu fosse batizado, eu ia ser curado. Aham. Então eu imaginava muito isso. Eu ia sair da água e ia As pessoas hétero. chegavam a comentar, a falar isso, não? Quando você chegaram a sugerir para você isso, a igreja, não? Na... Eu nunca falei abertamente sobre isso, apesar de muita gente sempre ao meu redor comentar, mas eu nunca tive coragem de falar sobre os meus sentimentos. Ah, na época que eu tava ingressando na igreja. Então nunca teve uma questão de alguém chegar pra mim e falar: ah, você é gay, mas se você for batizado, você vai parar de ser gay. Então nunca deixei isso aberto pra ninguém falar isso pra mim. Aham. Mas eu tinha isso interno, né? Tá. Eu tinha isso de que. Era uma dúvida. Falei, tá, e se acontecer? Não custa tentar. Aí eu tentei, não deu certo. E o que te influenciou a chegar, tipo, ter esse pensamento, pô, vou pra igreja, né? Quem sabe acontece isso e mude as coisas. Tipo, Quando. alguma crença, influência
convive com pessoas. Quando você cresce no meio cristão, eu acho que você acaba tendo uma ideia de que você precisa, se você é um homem, você precisa crescer, você precisa encontrar uma mulher, você precisa Sim. ter uma família. Ah, qualquer coisa que fuja disso tá errado. Então, Certo. não que você não possa ser um homem e ser hétero, obviamente, você pode ser se você é. Mas não é assim que acontece com todo mundo. Mas como era isso que o meu meio falava, eu falava, beleza, se eu não sou assim, algo de errado não está certo. Eu preciso mudar alguma coisa aqui. Você se comparava sempre com o ambiente, Sim. as pessoas no ambiente que você convivia. Você Sim. queria ser a média das pessoas que você convivia. Infelizmente. Mas que bom que não deu certo. Uma hora ou outra você descobriu a verdade, né? Porque a verdade. Porque você, por exemplo, eu tive um rolê muito grande em relação a me aceitar e falar sobre isso. Eu faço, que dá até hoje. Hoje é dia 15, não é? Hoje faz 3 anos que eu me assumi. Sério? Caraca, É aniversário hoje? Hoje faz 3 anos. Caralho, ó. Então no E Filosofia não foi nada combinado aqui. a Hoje intenção faz 3 anos. do que eu me Filosolife é compartilhar com mais pessoas a vivência, né? Sim. Assim, de pessoas em todos os aspectos, desde o desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, o autoconhecimento. Então, Sexualidade, né? ainda mais assim, quando nós conversamos sobre esse projeto, foi justamente por isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito fechada, o Gui Também. Caramba. a gente não é muito de socializar com várias pessoas e tudo mais. E chegou uma hora que a gente começou a conversar, falando, meu, a gente precisa mudar em alguns aspectos, e a gente foi buscar o desenvolvimento pessoal. E para isso, muitas vezes a gente tem que se abrir, conversar com outras pessoas, Sim. trocar experiências. Expor, tipo agora. Isso. Então, para compartilhar a nossa vivência, o nosso desenvolvimento pessoal e tudo mais, e algumas experiências espirituais e sobrenaturais que a gente vai atrás para buscar também, de compartilhar com as pessoas, nós decidimos criar aqui o Filosolife, né? Para compartilhar isso. Então, bacana. E no aniversário De sair do armário. No aniversário bateu certinho com essa data. Foi Então, literalmente isso. Isso é bacana que a gente sempre fala nas entrevistas com as pessoas. A sua história, do jeito que você enfrentou e está enfrentando, pode incentivar outra pessoa que pode estar passando uma situação parecida com a sua e também querer, pô, eu vou ser quem eu sou. Se o cara é gay, ele vai ser quem ele é, entendeu? Sim. Deixar Eu acho essas- necessário as pessoas entenderem que a gente não nasceu para poder seguir as coisas iguais. Tipo, todo mundo a mesma coisa. Mas é muito complicado, porque a nossa sociedade ela é extremamente normativa. Então, se você foge de qualquer coisa que não seja considerado normal, É isso, você tá muito errado. é verdade. Existem problemas aí a serem discutidos. Não é bem assim. Eu acho que se a gente fosse normal na questão de todo mundo igual, seria muito chato. Então, tipo, seria muito complicado, assim, a gente ver todo mundo do mesmo jeito, sabe? Qual é que seria a graça? Você se sente, tipo, normal. Não se sente, tipo assim, Sim, normal. acho que você é normal você viver do jeito que você é. Né? Então, você é normal do jeito que você é, cara. Então, tipo assim, a sociedade, as pessoas têm essa crença limitante de julgar a sua sexualidade, cara. É um preconceito, um ego que elas têm, né? Querendo ou não, foi influenciado por. E muitas, assim, se a gente for pegar desde antigamente, quando não tínhamos governo e que a Igreja Católica era soberana em relação Sim. ao controle das pessoas, né? Tipo, começa a perceber que a religião tem boa, assim como ele comentou, né? Tem boa parte da influência disso em relação Com certeza. à sociedade de Com querer moldar as certeza. pessoas, porque assim, eu acredito que assim como o universo tem várias galáxias e várias estrelas, cada pessoa é um universo dentro de si. Cada mente Exatamente. produz uma coisa diferente, um pensamento Claro. diferente, uma frequência, uma velocidade, tudo diferente. Cada pessoa. Sim. Só que a gente acaba sendo uma média das pessoas que a gente mais convive justamente por conta dessas normas que o Estado, a sociedade, tudo impõe. Impõe isso Né? mesmo. Então acaba, de fato, deixando todo mundo muito padronizado, assim. Fica essa dificuldade. Mas acontece bastante. É muito comum. Assim, falando um pouco também mais sobre espiritualidade, você já teve alguma experiência sobrenatural que te ajudou ou te provocou algum transtorno, alguma coisa assim, algum medo, alguma experiência sobrenatural que você falou, porra, olha, eu vi isso, eu conversei com isso, ou então eu tive um episódio quando eu era criança que me provocou um trauma que eu trouxe. Assim, como é para você essa questão de traumas e de crenças limitantes? Como
Como você lida com tudo isso, tudo conectado junto com a espiritualidade e tudo mais. Não, eu acho que eu nunca tive uma experiência que me fizesse ter medo de algo espiritual. De... Eu já tive experiências espirituais, mas não me deixaram traumatizadas. Como Ah, as experiências? no dia que eu me assumi, foi uma experiência boa. No dia que eu me assumi, eu tava ainda, fazia parte da igreja. Então, me assumir pra mim, ela teve vários momentos. Assim. Primeiro eu precisei me aceitar, entender que era isso, não tinha o que mudar. Aí depois eu precisei falar com algumas pessoas próximas, mas ainda assim, falando sobre minha sexualidade, eu não vivia ela. Então eu não me relacionava com caras e tudo mais. Mas eu sabia que existia o sentimento ali. E o meu outro passo foi escolher, né, optar sair da igreja e viver quem eu realmente era, sem precisar de nenhum... sem deixar que ninguém me pusesse nada. Então no dia que eu digo que foi o dia que eu me assumi, foi o dia que eu falei com a minha mãe, né, a respeito disso. Foi o dia que eu optei sair da igreja, que eu comuniquei a meus líderes e tudo mais. Eu falei com Deus, né? Eu fiz uma oração e eu falei, é isso, não tem o que fazer. Se você me criou desse jeito. Então, eu não posso viver me escondendo mais porque isso tá me matando por dentro. Você tentou mudar E não, e viu que você era isso e que... não tinha o que fazer, né? E aí foi um momento que eu me senti muito bem e foi como se eu tivesse sentido uma questão de uma resposta, sabe? Que falasse, ok, Você se tá no você vai, caminho certo, né? se você é Você- feliz assim, você tem que ser assim. Eu não exatamente. posso fazer nada. Quer dizer, eu sinto que se as pessoas elas acreditam que Deus é o nosso criador e ele me criou, ele não fez erro nenhum, entende? Então não tem por que eu acreditar Partindo desse princípio, tá que ele é... Como que eu posso acreditar que Deus ele me criou e ele me fez de todas as formas que eu sou? E eu tenho algo que foi errado. Eu acredito que ele é perfeito. Como é que ele me errou? Bacana esse pensamento, né? Foi a única experiência espiritual que eu tive que pra mim foi muito marcante. Sobrenatural já teve algum? Mas que não foi uma coisa que me traumatizou, muito pelo contrário. Te deu um Te deu paz. Sei, te ajudou a seguir seu caminho bastante. mais confiante do que você nasceu para ser, com seu propósito e com sua sexualidade. E sobrenatural, você já teve alguma experiência assim? Independentemente como seja, se seja ligado à espiritualidade ou com o uso de alguma substância psicodélico. Não, eu sou muito chato com isso. É, Não, nunca tive. nunca teve nenhuma, por exemplo, de substâncias psicoativas assim, você já chegou a fazer uso de alguma delas para ter alguma experiência diferente, para fazer mudanças? Assim como eu, por exemplo, eu já fiz uso de várias substâncias com a intenção muitas vezes de evoluir, assim como Ritalina, Concerta, Venvance, MDMA também, para Eu nunca usei nada disso. todos assim, igual a gente sempre conversa com o Gui, eu nunca tive a intenção de me entorpecer, assim como o Gui também não. Ayahuasca também, nós já tivemos experiência com ayahuasca, sempre buscando uma evolução, desde espiritual ou às vezes mental mesmo, sabe, para conseguir alinhar algumas coisas. E referente a isso, você nunca teve Não. Nunca, experiência? minha única experiência com algo natural. Nada além disso. E voltando um pouco à questão da família, você falou que não foi criado pelos seus dois pais, né? Não, a minha mãe ela me criou a maior parte do tempo. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 anos. E aí foi basicamente a última vez que eu convivi muito com meu pai. Hoje você tem contato com ele ainda? Não, meu pai é falecido já. Ele faleceu ano passado. Mas a gente não tinha muito contato, não. E como foi para ele quando você se assumiu e tudo mais? A gente não conversou desde então. Meu, Desde os 12 ou desde que você se assumiu? desde que eu me assumi. Tá. Com quantos anos foi que você se assumiu? Eu me assumi faz 3 anos, eu tinha 23. Né? E desde então a gente não conversava. Eu me assumi muito no começo da pandemia, então eu já tinha aquela questão de você não ir visitar ninguém. E meu pai, ele era grupo de risco, mas a gente já não era tão próximo, então... Ele era religioso também? Não, não muito. Meu pai, ele foi de tudo, mas ele nunca seguiu nada muito assíduo. Ele já se disse católico, já se disse evangélico, já frequentou tudo, mas nunca foi assíduo em nada, assim. Foi momento. E
Referente a essa separação dos seus pais, que sempre é uma coisa que impacta bastante a nossa vida, ou que muitas vezes, na minha família mesmo, eu tenho exemplo de pessoas que ficaram traumatizadas e tiveram até desenvolvimento de transtornos por conta da separação dos pais, devido ao apego e tudo mais, a eliminação. Para você, como foi essa... Com Eu 12 desenvolvi anos, os seus transtornos pais enquanto meus pais estavam juntos. É, para você... Meu pai, ele era muito, muito, muito encrenqueiro. Ele brigava muito com minha mãe. E o dia que minha mãe e meu pai se separaram, pra mim, foi um dos dias mais felizes da minha vida. É. Porque meu pai, ele era extremamente agressivo. Eu gostava muito. Você vê, né? São casos e casos, né? Tem pessoa que você falou que desenvolveu transtorno e ele já se sentiu melhor após a separação, né? Porque já existia esses conflitos, né? Entre seu pai e sua mãe, e você via aquilo, então mexia. Isso sim poderia causar trauma nele, né? De ver essas agressões, assim. Agressões que eu digo, né? Na questão, sei lá, verbal. Sim. Enfim. Pra mim foi quando meu pai e a minha mãe... Na verdade, meu pai e minha mãe, eles não comunicaram muito que eles iam se separar, né? Minha mãe, ela meio que tomou a frente e saiu de casa. E aí, minha mãe, ela sofria muito na mão de meu pai, em relação a tudo. Então, quando ela decidiu... Eu era muito novo, então eu tinha 12 anos. Mas quando ela decidiu que ia se separar, eu entendi o porquê. Então, pra mim foi tipo, ok, eu e meu pai estão se separando. Então, eu nunca fiquei muito de questionar minha mãe. Eu acho, eu nunca fiquei tipo, ai, por que que vocês me separaram? Ai, eu não queria. Não. Eu tava, ai, que legal. A beleza é que não é muito a resposta que muita gente tem, mas pra mim foi assim, entendeu? E desde a sua infância, você tem algum hobby que te ajuda, assim, a manter o equilíbrio, a te ajudar na concentração, a produzir mais, assim, como atividade física, algum esporte? Você tem alguma conexão? Eu gosto muito de dançar, mas eu não tenho dançado com tanta frequência. Eu tenho até planos de voltar agora, quando eu voltar para Bahia, eu inicio umas aulas de novo, mais pela questão de ter compromisso. Mas um hobby que eu tenho e que me ajuda bastante é eu adoro ir pra praia. Eu moro relativamente perto da praia. Então eu vou na praia toda sexta-feira. E aí, pra mim, é quase que religiosamente uma coisa que eu faço. Eu sinto essa necessidade de ir pra praia, de caminhar, de dar um mergulho. Às vezes eu nem entro na água, mas só de estar lá, já gosto. Referente a gente vai, por exemplo, a gente puxa um assunto, depois fala um Engata. pouquinho dele, depois engata outro, depois volta um pouquinho, para ficar assim bem flexível a conversa, não ficar massacrando assuntos, né? Referente voltando já também ao inglês, e experiências internacionais, você já conhecia algum país em que você também teve que colocar o inglês em prática, que teve esse choque cultural? Como foi para você? O único país que eu conheço é daqui da América do Sul, então falo espanhol, que é o Chile. E eu fui pra lá em 2016, um pouco antes de eu ser missionário. Quantos anos você tinha na época? Tinha 19. 19 também? Eu tinha recém feito 19, na verdade. Eu fui pra lá porque uma família de um missionário que estava aqui no Brasil, eles queriam conhecer a mim e mais dois amigos e eles acabaram pagando a viagem pra gente e a gente foi. Foi um presentão, né? Foi a primeira oportunidade que eu andei de avião, foi a primeira vez que eu conheci outro país. Então foi bem legal, mas no Chile eu tive que aprender espanhol mesmo. Lá o pessoal não fala muito inglês? Não, quase nada. Quase nada. Tipo assim, as pessoas falam, mas no dia a dia elas não usam com tanta Assim frequência. como no Brasil, a gente também não costuma falar muito, comunica mais em português mesmo. As oportunidades que eu precisei usar em inglês foram praticamente todas no Brasil. Tá. Foi basicamente aqui mesmo. E, assim, eu esqueci o que eu ia perguntar agora. Eu tava ligando. Bom, como é que tá sendo aí pra você aí, tá viajando aqui em São Paulo, trabalhando, curtindo os shows aí? Eu vim pros shows, né? Então tá sendo muito legal. Como foi a experiência desse show do Coldplay? O show do Coldplay é uma experiência de vida, gente. Todo mundo deveria. É muito bom. É muito bom. Eu vim mais por causa da minha amiga, que ela é muito fã e ela queria ir. E ela não queria ir só. E aí eu tinha vontade de ir, eu falei, por que não? E aí eu acabei comprando o ingresso e comprei a passagem e vim. Show. Mas aí como eu já aproveitei que eu ia estar aqui e ia ter outros shows que eu queria ver, eu acabei emendando tudo. Show. Então foi no show do Coldplay agora. Aí no outro dia eu fui em outro show. Foi muito bom também. Mas o show do Coldplay foi incrível. É lindíssimo. Então, assim,
Você vem muito para São Paulo? Quantas vezes você já veio pra cá? Essa talvez seja a quarta vez que eu venho a São Paulo. E em comparação com a cidade e o estado que você mora, você vê muito choque cultural? Ou você acha que hoje em dia, com a expansão da... Sim, a internet está levando, está conectando muito mais pessoas e tanto que eu acho que isso, inclusive, ajuda até na questão de xenofobia, Sim, preconceito com o sotaque das sim. pessoas, né? Porque a gente tem como exemplo aí o Whindersson, o Whindersson Nunes, que é um ícone da internet, que pô, levou o Nordeste pro Brasil inteiro. E não perdeu o sotaque, o que eu adoro. Então, não perdeu o sotaque. Ele fala muito da essência dele, então muitas pessoas acabam se identificando, gente que não, Sim. até tinha preconceito, acaba rompendo. Como- A minha questão com São Paulo em relação a esse choque comparado, por exemplo, onde eu moro, que é Salvador, Uhum, são duas cidades muito grandes, mas obviamente São Paulo é muito maior do que Salvador. uhum, A minha questão de choque maior é que São Paulo é uma cidade muito louca. uhum. Salvador você consegue fugir um pouco dessa loucura. Então, Entende? Tipo de trânsito muito intenso. Aqui em São Paulo você tem inúmeras linhas de metrô, em Salvador você tem duas. Então é tudo muito rápido. Você acaba não tendo essa questão de se deslocar por muito tempo de um lugar a outro. Sabe? Por exemplo, eu tiro no máximo 1 hora para chegar em um lugar muito longe. E em São Paulo, 1 hora é um lugar relativamente perto. você acha que isso acaba estimulando a ansiedade das pessoas aqui? Ah, Como você está se sentindo esses dias que você está aqui em São Paulo? eu não tenho pego muito transporte público, então Uhum. não tive muita experiência na questão de saber como as pessoas se sentem. Da última vez que eu vim aqui, eu peguei, e é assim estressante. Eu acredito que com certeza deve estimular essa questão da ansiedade, porque você perde muito tempo da sua vida fazendo só deslocamento. E com restantes, assim, com a agitação da cidade, você acha que também chega a impactar as pessoas nisso? Ou comparando com um lugar que é um pouco mais tranquilo? Salvador assim, é bem grande, a cidade é bem Sim. desenvolvida, mais agitada do que... Eu acho que isso acontece em Salvador, talvez São Paulo sim, mais por conta de ter muito mais pessoas, mas eu acredito que as pessoas têm muita pressa em São Paulo, Sim, sabe? vai, Tipo, você tem muita pressa pra tudo. pra tudo. Não que em Salvador você não tenha, mas eu acho que em Salvador você acaba tendo um pouco mais de tranquilidade nisso. Bacana. Tem a praia ali do lado já pra dar uma Você tem muita questão, contato com a natureza. Eu acho que São Paulo também tem, sabe? Mas E isso, voltando um pouquinho àquele assunto você disse que já foi Mormon, né? sim. Qual a característica assim dos Mormons em relação ao cristianismo? O que mais foi assim impactante para você nessa transição de uma crença cristã para expandir, para a consciência expandir a mente, para aceitar outros dogmas e outras? Como foi para você assim? Na, Quais as principais características assim, em relação ao cristianismo, mais especificamente ao catolicismo, né? que eu, por exemplo, que eu tive dificuldade de aceitar na transição, você pergunta? Uma característica assim dos Mormons, como é essa religião, o que prega? Eu acho que o que mais talvez chame a atenção é o fato de eles terem um livro além da Bíblia. Eles usam um livro além da Bíblia. Eles não descartam a Bíblia. Assim como o judeu tem a Torá. E isso, eles têm o livro de Mórmon. Por isso que eles são conhecidos como Mórmons, por causa do livro de Mórmon. Que eles usam em complemento com o que eles estudam na Bíblia, né? Eles acreditam que confirmam um ao outro, né? Mas que Foi escrito por quem, assim? Como foi, assim? eles acreditam que o livro de Mórmon foi escrito por profetas, mas que viveram nas Américas. Tá. Assim como a Bíblia foi escrita por profetas que viveram no Oriente Médio, eles acreditam que o livro de Mórmon foram escritos por profetas que viveram aqui na América. Aham, Então eles usam em complemento, né, ao que eles estudam. bacana. Então isso para mim foi uma coisa muito diferente no começo. Você chegou a questionar também algumas coisas que constam nesse livro, tanto quanto você questionava algumas Eu acho passagens que bíblicas, como é muito parecido. muito parecido. É muito parecido. As coisas que você vê em um, que você acaba vendo. Obviamente tem coisas diferentes, né? Mas é muito parecido. Então, o que eu questionava na Bíblia tem no livro de Mormon também. Aham. Então, acabam que os questionamentos só partiram de um lugar para outro, mas eram os mesmos. Assim. Bacana. Mas eu não tive muita. Tipo assim, eu nunca tive muita dificuldade de aceitar, porque eu estava interessado. Aham. Entende? Hoje, para mim, não faz. Mas nunca foi uma coisa que impactou muito a minha vida. Aham.
Você só teve a curiosidade, você É. falou, pô, vou seguir aí, vou estudar, vou entrar no meio pra ver como é que é. Você quer ter Isso. essa experiência, tipo isso, né? Exato. Pra mim, Isso, agora uma pergunta assim, meio complexa, que muitas vezes as pessoas. Não é nem que elas não pensam nisso no dia a dia. Muita gente evita pensar porque acho que o pensamento fica muito introspectivo, né? O que é felicidade para você? Você se considera uma pessoa feliz hoje? eu me considero uma pessoa feliz hoje. O que é Eu felicidade? acho que. O que te preenche? Toque os pontos que fez você se encaixar nesse sentimento de felicidade, sabe? Tipo, algumas coisas que você mudou na sua vida, outras coisas que você deixou de fazer, outras coisas que você começou a fazer. Na segunda-feira eu tive uma aula que o tema da aula foi o que era felicidade. E foi uma aula de conversação. E aí a gente conversou um pouco sobre isso. Eu acho que pra mim, felicidade é. Eu acho que felicidade e liberdade são as mesmas coisas, sabe? Tipo, eu acho que quando você é livre, você se sente feliz. E eu particularmente sinto que eu comecei a ser feliz depois que eu comecei a ser livre. O que é ser livre para você? É fazer as coisas que te deixam completo. No meu caso, eu acredito que, por exemplo, as coisas que me deixam livre é eu não me massacrar por minha sexualidade, ou não ter vergonha de, por exemplo, viajar, ir para show, sabe? De fazer coisas que eu sempre quis fazer e eu antes não tinha condições e hoje que eu posso. Eu sou livre para fazer isso. Eu acho que isso conta também. Mas eu acho que felicidade é um conjunto de coisas assim, que você se permite para que você se sinta vivo. No meu caso como eu falei, ir pra praia quando eu quero, ir pra show quando eu puder, sabe? É sair com meus amigos, é poder amar quem eu quero amar. Tudo pra mim acaba sendo um combo para poder isso, um combo para poder. Você conecta a e felicidade, saúde, propósito de vida, essa questão de se sentir bem consigo mesmo, conectado consigo mesmo, pleno. Você conecta isso com o espiritual? Ou hoje você já não tem mais essa. Como eu posso definir melhor? Quando você estava naquela fase de alguns questionamentos, de se questionar, pô, será que é isso mesmo? Será que se eu fizer tal coisa eu mudo? Né? Hoje, como é para você ser feliz conectando com esses aspectos? Você hoje precisa da espiritualidade para se sentir feliz, de uma crença, de uma fé? O que te alimenta para ser feliz? Assim? Eu acho que a questão espiritual ela te ajuda bastante, porque hoje, por exemplo, eu tenho uma crença muito diversa, sabe? Eu acredito em Deus, mas eu acredito em forças naturais que envolvam tudo que seja pro bem, sabe? Então tudo isso. Fala um pouquinho melhor para a gente assim sobre o seu ponto de vista sobre espiritualidade. O que é espiritualidade pra você? Olha, Então, assim, coisas não só Você não precisa explicar algo, tipo, alguma crença, alguma coisa, Sim. algo que você sente que é espiritualidade. isso, Igual você falou, você vai na praia lá e tem, é tudo um ritual Assim pra como você. eu É penso. como se fosse uma espiritualidade pra você, sabe, essa rotina de ir pra Sim. praia, de se banhar na água lá e tal. assim como muitas pessoas se conectam ao esoterismo, outras à astrologia, outras. É. sim. Você falou que tá relacionado Eu à hoje, natureza. eu hoje sinto que a minha questão espiritual é com um ser maior, que eu não sei exatamente quem é, mas eu sinto que existe. Como muitas pessoas acreditam que é Deus, eu também acredito que seja, mas eu não descarto a ideia de que existem outras coisas que possam te fazer se conectar com o seu eu interior e com um ser maior, sabe? Então, eu gosto muito de acreditar em coisas, por exemplo, em alimentos. Eu acredito muito que você possa se conectar com alimentos. Por exemplo, eu me sinto muito bem quando eu estou perto da água. Algumas pessoas, levando para questões religiosas, acabam, por exemplo, para a questão da Umbanda, que acreditam que tem alguma conexão com Iemanjá e tudo mais. Se for bom, ótimo. Eu não descarto a ideia. Mas hoje eu acredito que a minha expressão espiritual maior é
acreditar que se eu for uma pessoa boa, eu recebo isso de volta. Uhum. Não sempre fazendo coisas boas, só esperando alguma coisa boa acontecer logo atrás, sabe? Aham. Mas eu acredito que tudo que você entrega, você recebe. Se eu entrego coisas boas ao universo, eu não posso esperar que o universo venha com coisas ruins pra mim. Não que não vai acontecer, eu acho que todo mundo tá aberto pra isso. Uma coisa que te guia também é a lei do retorno. Então, Isso, eu acredito muito nisso. Eu acredito muito que não tem como você esperar muitas coisas boas se você for uma pessoa ruim e vice-versa. Tá? Eu acredito muito que o que você entrega, você acaba recebendo, mesmo sem esperar, sabe? Você acaba recebendo. Você acredita nas energias também, assim como, por exemplo, estar próximo de pessoas. Você já teve alguma situação assim? De Sim, estar em algum ambiente ou... eu tenho muita questão quando eu não me sinto muito confortável com alguém, Uhum. sabe? Às vezes, por exemplo, essa questão de energia, se eu sinto que uma pessoa não tem energia muito boa, mesmo que eu não conheça muito ela, eu geralmente não gosto de ficar muito perto dessa pessoa. Aham. Então eu tenho umas questões com isso. Eu evito Então, bastante. você também acredita na força das energias, Sim, no impacto intuição delas e e tal. também se cuida em relação a isso. Sim, muito. Em, em quais religiões assim você já teve experiência? Você já chegou a conhecer assim? De frequentar, Tipo, mas no contexto cristão mesmo, assim, igrejas, diferentes igrejas, várias igrejas. Eu ainda não tive nenhuma oportunidade de frequentar, por exemplo, religião de matriz africana, nenhuma? nenhuma. Umbanda, Candomblé? Não que eu não tenha tido oportunidade, eu acho que eu não tive desejo mesmo de ir, assim. Aham. Mas também não descarto. Uhum. Por exemplo, religiões mais ligadas à questão, por exemplo, centros espíritas, então eu nunca tive. Então, mas minhas experiências de visitar e conhecer mais foram religiões. Nas religiões cristãs, você já chegou a ter alguma experiência assim, referente à revelação, alguma coisa mais sobrenatural, digamos assim, que você fala, mas sabe, assim como nas Mas- evangélicas pentecostais tem, Sim, pentecostal tem muita revelação, fala em línguas e sapateia e não sei o que. nunca tive isso. Não, nunca E- teve contato. Não. Mas na questão de sentimentos, por exemplo, de talvez de não ir para tal lugar ou de não sair com tal pessoa e talvez algo acontecer depois. Uhum. Eu já tive algumas experiências assim. Eu já tive uma experiência por exemplo, de pedir para que eu pudesse saber se era para eu ir para tal lugar e eu senti que não era para eu ir e eu não fui e os meus amigos que estavam no carro sofreram um acidente. Então, tipo, Isso, eu tenha acho que isso é sido, uma experiência sobrenatural. acho que talvez o máximo que tenha sido foi isso, assim, sabe? Qual o seu maior questionamento, assim, da vida? O que você mais se pergunta? Tem alguma coisa que você ainda queira ter a resposta algum dia? Que eu tenho vontade de ter resposta antes. Eu ainda tenho muita questão com por que pessoas mais ainda continuam se dando bem, sabe? Eu tenho uma questão muito grande com isso. Acho que o mundo não é justo ainda. Eu acho que o mundo não é totalmente justo. Eu acho que, por mais que aquilo que eu falei, de mais que você entregue muita coisa boa pro universo, nem sempre você recebe muita coisa boa, sabe? Uhum. E vice-versa, sabe? Eu acho que talvez você entregue muita coisa ruim e você recebe muita coisa boa. Uhum. Então, eu ainda me questiono muito por que existe tanta injustiça, assim, com essas pessoas, sabe? Tipo, ainda é uma questão muito grande na minha cabeça. É importante esse pensamento seu. E voltando um pouquinho para a questão de sexualidade, opção, assim, antes de você se questionar, de observar que você tinha esse a atração pelas pessoas do mesmo sexo, você chegou a ter outras experiências? Como foi para você? Sim. Né? Só corrigindo, opção não é um termo muito correto de se usar. Como qual termo? Pois, opção sexual não é um termo Tá. muito correto. Ah, verdade. É, Sim. ok, já havia Não, comentado, desculpa. né? Desculpa. Não, mas tudo bem, eu acho que... Não quero ser cancelado ainda. Não. Acaba que a sociedade... Foi isso que a gente Ele conversou. me explicou também, eu falei, me explica porque eu também ainda não tenho muito. Eu acho que a sociedade se acostumou muito a usar algo e Aham. não é tarde para parar de usar. Aham. Mas
Meus primeiros relacionamentos foram com mulheres, né, com meninas, então. Eu era adolescente. Então já namorei meninas, já saí com meninas, mas não era isso. Então, eu acho que pra mim porque, por exemplo, eu tive muito mais experiência com meninas do que com meninos antes de entender que eu era gay. Eu acho que pra mim foi a confirmação de sair com meninos e falar assim, ó, não tô sentindo nada, tem algo de errado aqui. Então, pra mim foi a confirmação maior. Tanto que eu me assumi, meu primeiro beijo foi muitos meses depois, né? Depois que eu me assumi. Então, tive sim, experiências com mulheres. Eu fiz essa pergunta para conectar a uma outra pergunta. Como para um homossexual, assim, como funciona? ah, Posso usar esse termo? Homossexual, sim. Pode. Isso. Como é no dia a dia, assim, por exemplo, se um homem chega numa mulher, tá? Muitas vezes com uma personalidade ou de um jeito não tão bacana, a pessoa pode se sentir de diversas formas. Sim. Pode ser que ela se sinta abusada sexualmente, pode ser que ela se sinta reprimida, pode ser que ela se sinta, dependendo de como a pessoa aborda, porque a gente sabe que existem várias pessoas Sim, claro. bem escrotas Sim, no, na sociedade. como funciona para as pessoas do mesmo sexo. Isso a gente vai futuramente compartilhando a vivência de outras pessoas, a gente vai perguntar também para as mulheres, né? Sim, claro. Como foi para você essa questão de se relacionar com pessoas do mesmo sexo e você acha que o homem que é homossexual, ele é mais flexível do que numa relação de um homem chegando na mulher, por exemplo? Como funciona assim? Eu acho que Você acha que existe muito preconceito? As pessoas se sentem muito ofendidas quando não são homossexuais? não, eu acho que acontece tudo numa frequência muito parecida, sabe? Uhum. Você falou essa questão de assédio. Existe muito assédio em relacionamentos homoafetivos, assim. Uhum. Eu acho que é muito pouco falado Uhum. a respeito. Inclusive, eu nunca ouvi falar, né? Entende? É muito pouco falado, mas existem bastante. Como Obviamente que que a questão de assédio em relação a homens com mulheres é muito mais gritante, né? Uhum. Então, não dá para se comparar, assim, mas existe bastante. E, obviamente, isso acontece gays com gays, né? Não tem muito o que fugir disso. Mas eu acho que o fato como eu falei, nós vivemos numa sociedade que ela é muito machista. Uhum. E ela continua sendo machista mesmo no meio gay, Uhum. sabe? Então, tipo assim, é como se você é homem, você naturalmente precisa aguentar mais coisas, entende? E se você é gay, isso não, entende? Não muda isso. Então, por exemplo, eu já tive algumas situações em que eu me senti extremamente violado, Uhum. mas que para outras pessoas passou totalmente despercebido por fato de ter sido um homem com um homem, entende? Uhum. Então, obviamente que se você vê uma situação desconfortável de um homem com uma mulher, as pessoas elas reagem totalmente diferente. Elas reagem de uma maneira mais gritante, tem que reagir assim, realmente. Mas eu não acredito que seja exclusivo, sabe? Uhum. Acontece também, é muito pouco falado, né? Mas eu acho que as pessoas elas acabam reagindo de uma forma um pouco mais tranquila, porque elas acreditam, você é um homem, você sabe se defender. Entende? E nos relacionamentos, assim, por serem pessoas do mesmo sexo e terem o mesmo, não o mesmo conhecimento, mas conhecerem bem o seu corpo, porque, por exemplo... Isso ajuda muito. Né? Então, Isso ajuda muito. você acha que deixa um relacionamento mais intenso? Quando, de fato, as pessoas se conectam, né? Porque não é só físico, né? Sim, claro. Tudo tem que ter conexões, independentemente. Eu acho que pelo fato de ser duas pessoas do mesmo gênero, você acaba tendo um ponto a mais, porque você sabe o que é melhor e o que talvez não seja. Uhum. Mas cada pessoa é uma pessoa, né? O que pode ser muito bom para mim pode não ser muito bom para a pessoa que estou me relacionando. Uhum. Então acaba sendo tudo questão de conversa. Você acaba tendo, por exemplo, acaba ganhando um pouco mais, porque você sabe, você conhece, basicamente a expressão do seu corpo. Não que necessariamente tenha que ser assim, né? Por exemplo, se eu me relaciono com o corpo de uma pessoa trans, não é a mesma fisionomia, mas na grande maioria Uhum. você acaba tendo um ganho, né? Porque você conhece exatamente
como tudo funciona. Então é muito Acho mais que já é tranquilo. uma conexão a mais. É, Né? Isso acho que ajuda bastante. acaba sendo um ponto positivo. E falando um pouquinho sobre um assunto que eu e o Gui, nós até conversamos recentemente, sobre essa questão de ideologia de gênero e linguagem neutra e tudo mais. Muitas pessoas hoje em dia estão usando esse termo todes. Ok. Inclusive, eu até perguntei pra O que você acha de algumas, posso falar como imposições que muitas pessoas acabam querendo fazer para a sociedade? A relação ao uso da linguagem neutra, Isso. Como você se sente em relação a isso? Qual a sua opinião sobre? a minha opinião é, eu acho que a gente é necessário, mas eu acho que é necessário quando se há a necessidade de usar, sabe? Eu acho que essa questão de sim impor que todo mundo use com todo mundo talvez não seja tão necessário. Mas eu acho que a gente precisa estar pronto para saber com quem usar, sabe? Eu não acho que seja desnecessário o fato de você ter uma linguagem neutra ou que você não, porque a nossa linguagem acaba levando o masculino e o feminino para tudo, né? E existem pessoas que não se sentem confortáveis com isso. Eu acho que, independente de você discordar ou algo do tipo, acho que não custa nada você ser gentil e fazer com que a pessoa se sinta confortável da forma que ela se sente confortável. Você acha que a linguagem ajuda bastante nisso? Eu acho que A forma ajuda como a gente bastante. se refere Sim. com as pessoas. Eu não acho que você tenha que usar com todo mundo, mas isso é óbvio. Não é todo mundo que precisa ser, que quer usar a linguagem neutra. Eu, por exemplo, eu não uso a linguagem neutra. Quando as pessoas se referem a mim, elas vão se referir ao masculino. E eu sempre corrijo. Hoje em dia, como as pessoas elas acabam tendo um pouco mais de conhecimento em relação a isso, elas acham que todo membro da comunidade LGBT vai querer usar a linguagem neutra. Isso não acontece, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu acho que você precisa estar pronto para saber usar com uma pessoa que queira que você use. Pergunta, sabe? Qual pronome você usa? Ou qual, sabe? Tipo, quando a pessoa vai... Quando você pergunta isso, você vai ter uma noção, sabe? Se ela pergunta, ele dele, ela dela, você vai saber qual pronome você vai se referir. Você não precisa chegar usando com todo mundo, sabe? E outras pessoas que usam a linguagem neutra, elas geralmente corrigem. Você pode usar dessa forma, sabe? Eu acho que toda imposição é ruim, sabe? Tipo, eu acho que toda imposição é muito ruim, porque o ser humano ele tem uma forma de responder à imposição e não é uma coisa boa, sabe? Você sempre responde numa defensiva, assim. Então eu acho que toda imposição é ruim, mas eu acho que toda informação é necessária, né? A gente estava conversando isso esses dias. Falei, você precisa saber o que é uma linguagem neutra, porque se você tiver uma pessoa que queira que você use, você sabe como. Mas não é porque você vai usar com uma pessoa que você vai usar com todo mundo, sabe? São 7 bilhões de pessoas, mais 8 bilhões de pessoas talvez. Então, você considera isso uma lição social que as pessoas devem aprender para ter uma boa convivência? Sim. E você acha que isso também deve ser aplicado nas escolas, para as crianças já serem orientadas a como se respeitarem, né? Sim, eu acho muito necessário, sabe? Tipo, a nossa língua portuguesa, ela não é uma língua morta, é uma língua que ela vai se renovando todo o tempo, entende? A gente tem nós temos coisas que usamos hoje que a gente não usava um tempo atrás. E ela vai sempre... E termos até que vem do inglês, muitas vezes. Exato. Como mindset, por exemplo, a gente, em vez de utilizar a configuração mental, o padrão mental, a gente usa mindset. A gente vai sempre se renovando. Eu acho necessário você ter o conhecimento, mas entendendo que você vai usar quando tiver a oportunidade de usar. Você vai usar no momento que seja propício. Até porque, por exemplo, eu vou usar um exemplo que talvez se encaixe, talvez não. Mas, por exemplo, quando você aprende a língua brasileira de sinais, você não aprende para falar com todo mundo, porque nem todo mundo é deficiente auditivo. Mas você aprende para usar numa oportunidade que você tiver. Então, eu acho que dá para fazer essa comparação. Você não vai aprender a, sei lá, talvez conversar em linguagem neutra para conversar com todo mundo na linguagem neutra. Você vai aprender para usar quando você tiver a oportunidade. E o que você acha que ainda falta mudar, assim, em relação a esse, como posso dizer, ao mundo gay, ao tratamento, a sociedade, o ponto de vista da sociedade em relação à homossexualidade, tanto de mulher com mulher, homem com homem, pessoas que gostam de mais de um, mais de dois gêneros. Pansexuais, bissexuais. Isso, pansexuais. O que você acha que ainda precisa mudar na sociedade para que todos nós tenhamos
um espaço, temos o mesmo respeito, todos nós temos as mesmas oportunidades. Você acha que ainda precisa o principal, assim, não precisa nem expandir muito. O principal, assim, para você, o que você acha que ainda precisa mudar nesses aspectos? Eu acho que as pessoas elas precisam parar de acreditar que isso é um tabu e que não vai acontecer nunca. Aham, Porque é uma coisa extremamente comum, acontece com muita gente. aham, Ah, nós não vivemos uma sociedade majoritariamente hétero. aham, Temos uma grande quantidade, mas não é todo mundo. Eu acho que a gente aprende a normalizar que tudo ao seu redor te leva a ser hétero. aham. E não é isso. Eu acho que não que você tenha que sair para ir perguntando ou falando para uma criança desde cedo, mas você precisa estar preparado. Que pode ser que seja, pode ser que não. Uhum. Eu acho que as pessoas elas devem estar um pouco mais normalizadas de que existe a possibilidade de acontecer. Aham. Elas precisam estar um pouco preparadas para isso. Bacana. Elas não precisam estar, tipo assim, entender que vai acontecer sempre, mas pode ser que aconteça. Acho que elas precisam quebrar um pouco esse tabu de que não vai acontecer nunca. Bacana. E na sociedade como um todo, para que as pessoas evoluam, não só fisicamente, não só mentalmente, mas também espiritualmente e a gente viva numa sociedade melhor, num universo melhor. Falando como um todo, o que você acha que precisa mudar assim, nas pessoas ainda? Eu acho que as pessoas precisam aprender a ser um pouco mais gentis e tolerantes. Aham. Eu acho que as pessoas são muito impacientes. Uhum. Sabe? Eu acho que isso é um grande defeito do ser humano. Ignorante, né? A ignorância, as pessoas elas levam com a questão de ser rude, né? Uhum. Não é isso. A ignorância é você não conhecer e você ainda assim não querer conhecer, mesmo tendo a oportunidade. Sim. Aham. Isso é ignorância nas duas Eu acho que as pessoas elas precisam aprender a ser um pouco mais tolerantes em tudo. Uhum. Em relação à religião, em relação à sexualidade, em relação a gostos diferentes, sabe? Você torce para um time, talvez Gui torça para outro. Aham. Eu não, porque eu gosto de futebol mais. As pessoas precisam ser tolerantes com isso também, sabe? Acho que as pessoas precisam ser um pouco mais tolerantes em relação a essas coisas. Assim, particularmente para mim, foi um dos primeiros pontos em que eu senti a extrema necessidade de evoluir, porque de fato eu cresci em. Toda a falando- influência, né? eu Religiosa. sou uma mistura de nordestinos com. Por exemplo, meu pai é da Bahia, minha mãe é da Paraíba, eu nasci aqui em São Paulo. Sim. Então, a gente sabe que no Nordeste é a origem dessa homofobia, digamos assim, dessa, sabe, são pessoas mais duras, mais uma personalidade, cara, tem que ser macho, não sei o quê. Tanto que nordestino, não só nordestinos, mas as pessoas mais velhas, quando os jovens, por exemplo, teve uma fase que eu treinava um pouco mais e tomava suplemento. Sim. Só para conectar uma coisa assim bem clichê. E normalmente os pais, quando sabem que os filhos estão consumindo alguma coisa que pode provocar alguma alteração no corpo, eles ficam meio preocupados. Uhum. E, por exemplo, se a gente for falar da creatina, pode provocar pedra no rim e várias outras coisas. Mas quando essas pessoas assim que são mais rígidas, Fechado. mais machistas, isso, elas têm essa informação de que o filho tá usando alguma coisa, fala, ó, a primeira coisa é falar, ó, cuidado que isso aí vai te deixar broxa, viu? Aham. Cuidado, não fala, porra, isso aí pode te dar um câncer, pode desenvolver alguma coisa. A primeira coisa, isso aí pode te deixar broxa. E cuidado, quando, não sei quando o é quê. homem, eles acabam mexendo numa coisa que para o homem acaba sendo muito complicado, né? Quem acaba tocando na masculinidade dele. Então eles entende aí acaba tipo, Ó, não, vamos eu, por tocar numa exemplo, assunto que seria delicado. Eu, por exemplo, gosto de sentar com a perna assim, porque para mim é mais confortável. Aí, perninha assim é meio mulher, você tem que deixar mais aberto assim, não sei o que, Nada a ver. Vários, Não, esse tem preconceito mesmo com isso. Por Então. exemplo, meus tios, meu, sempre sentou assim. Entendeu? Também sentou assim. Às vezes meu filho senta assim, é uma coisa normal, entendeu? Então, Quebrando Você esse vê. tabu aí. e aí ligava, por exemplo, voltando a essa questão de eu sentir uma extrema necessidade em expandir minha mente, de ser mais flexível em relação a várias coisas, ia desde isso, dessa parte do machismo, até as crenças limitantes em referente à religião. Sim. Porque eu também cresci num ambiente cristão, evangélico, inclusive, minha mãe é missionária, toda a minha família é evangélica, e eu tinha muito essa coisa de muito preconceito e intolerância religiosa também. Eu nunca ofendi ninguém, eu sempre tive até eu não chegava a desenvolver. Claro. É o Fuscão. Não, é que eu fico o tempo inteiro analisando todo o ambiente. Então, por exemplo, o som, vai ter que estar fazendo barulho. E Sei. a mente fica conectando tudo o tempo inteiro. Vamos ter que esperar o Fuscão passar.
Então, referente a essas crenças limitantes e intolerância religiosa, que eu acabei absorvendo. Olha que a gente está aqui no condomínio. Fusão agora. Aqui é condomínio. Também. A gente escolheu um ambiente até silencioso, mas mesmo assim. Acontece. E a cigarra acompanha a gente em todo lugar. Na USP, aqui em qualquer lugar. Acho que até em casa, lá, se a gente for gravar, vai ter cigarra. Porque tem bastante árvore em volta. Sim. Enfim. Então, para mim também foi um passo um salto bem alto que eu tive que dar, porque eu também fui muito afetado por essas questões. Eu acho que. Eu vou falar com o meu lugar de fala como um nordestino, né? Na criação nordestina você tem uma normalização, tipo assim, você é imposto a ser extremamente másculo, não foi o caso. A ser extremamente másculo e a ser extremamente cristão em tudo. Então, tudo que envolve algo que fuja disso é visto com maus olhos. Assim. Mesmo a gente vindo de uma cultura, por exemplo, eu venho da Bahia, que tem uma cultura de religiões de matriz africana extremamente forte. Mas ainda assim, a gente não vê isso como uma coisa normal na sociedade, sabe? Pessoas são umbandistas, pessoas são candomblessistas, talvez eu não sei usar o termo certo. Mas as pessoas, elas não normalizam isso, sabe? Eu moro em Salvador, uma cidade que é extremamente forte isso, e ainda assim as pessoas, elas são extremamente preconceituosas, sabe? Tipo, não é geral, mas tem momentos que você fala, tipo assim, cara, eu moro em Salvador, lá tem o Dique do Tororó, que é um ponto turístico, onde tem os orixás, e as pessoas ainda assim olham com olhos assim, demonizam tudo, então isso é muito, muito chato, sabe? Exatamente nesse ponto aí que você tocou um pouco bastante de não só ser intolerante, mas de fato demonizar, né? Então, Isso é terrível. a gente não precisa nem falar assim de várias coisas que acontecem, de como isso acontece, mas de fato é muito, muito, muito ruim isso. Inclusive, eu também não sou de religião de matriz africana, não. Eu me considero mais evangélico do que. Eu sou batizado na igreja evangélica também. Minha família inteira é evangélica e justamente eu uso guia e uso Gentil de Ogum, de São Jorge, justamente não especificamente por fé, sabe? Mas também para romper muitas crenças limitantes. Eu comecei a me tornar uma pessoa protestante, entre aspas, em vários aspectos, justamente para Quebrar, né, isso. para começar por mim essa mudança, sabe? Então, não que eu tenha ido para comprar guia, de fato, como eu sou espiritualista, eu frequento vários lugares para estudar e entender um pouquinho de cada religião, porque eu pretendo, inclusive no projeto Filosolife, a gente talvez possa ser que escreva livros depois e tudo mais, não sei o que pode virar o projeto, ou até mesmo no pessoal, mas eu pretendo produzir alguns conteúdos referente à religião com essa intenção também, né? Eu acho bom a gente entender que a gente vive num ambiente, numa sociedade extremamente diversa. Eu acho é muito fácil a gente normalizar pessoas não serem protestantes, mas fazerem coisas de igrejas protestantes e são vistas com bons olhos. Tipo, legal, você não é da igreja, mas você faz isso, que bom. Mas quando você não é, por exemplo, de uma religião de matriz africana, mas você faz algo que seja, você já é visto de olhos, tipo assim, mas por que você faz isso, sabe? Tipo, então eu acho que é legal a gente quebrar esses paradigmas, é interessante. Vamos fazer uma perguntinha aqui que eu queria fazer. Quando você falou, né, que Salvador, a galera ainda tem muito preconceito. Em relação, por exemplo, você veio de cidades interior, né? A galera do interior tem um preconceito ainda mais, ou você acha que em relação essa questão da religião, outras religiões, bem mais, né? Sim. É isso que eu pensei também. Bastante. Quando você vai nas cidades interior assim, a galera tem a mente muito mais fechada. As cidades que eu morei mais tempo na Bahia foram Valença, que foi onde nasci, e Barreiras, que é onde minha mãe mora hoje, né? Então, nos dois lugares você ouve falar, tipo assim, nossa, fulano entrou pra macumba, você já fica, meu Deus, sabe? Tipo, as pessoas já ficam extremamente assustadas. Cria um pensamento, um preconceito, né? E muitas vezes essas pessoas são excluídas do seu convívio, assim, porque elas entraram pra macumba. Então você acaba ficando... As pessoas já têm uma reação muito mais negativa nessa questão de demonização das coisas, sabe? Você vê que... Não que em Salvador não tenha, mas eu acho que em Salvador você tem muito mais oportunidade para... Oportunidade assim, as pessoas elas são um pouco mais abertas para entender que
não existe nada disso de ruim, sabe? Aham. Não é essa questão demoníaca que as pessoas elas te apresentam. Você vê que, por exemplo, eu, particularmente, como eu cresci muito numa igreja protestante, eu escutei muitos absurdos a respeito de religiões assim. E eu criei muito medo, né? Eu parei de ter medo em relação a essas religiões de matriz africana, enquanto eu fui missionário no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais é adepto das religiões de matriz Sério? africana. Eu arrisco dizer muito mais que a Mais Bahia, do que na Bahia ainda? porque é muito, 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 muito forte lá. Aham. Muito, muito forte. Então as pessoas, elas têm um pouco mais, tipo, as pessoas não, eu tive mais oportunidade de falar com pessoas que pudessem, tipo, parar e me tirar desse campo de ignorância em relação à religião. E para mim foi bem interessante isso, porque literalmente me fez parar de ter medo, de conviver com pessoas que são, conversar a respeito, ou de, enfim, inúmeras coisas. Acho que foi muito legal, assim. Bacana. E voltando um pouquinho essa questão da infância, a gente vai só pulando de assunto. Como foi assim a sua educação acadêmica mesmo, o ensino nas Sim. escolas lá? Você considera que foi um ensino bacana? Como foi para você os desafios? E se você já chegou a ter alguns sonhos de cursar faculdade, ou sempre considerou que, de fato, teve a mente mais aberta e não achou que era necessário ensino superior e tudo mais? Como é para vocês? Eu acredito que a minha educação foi muito boa, né? Eu não acredito que tenha sido uma experiência ruim na questão de aprendizado e tudo mais. Eu sempre tive muito incentivo em relação ao estudo, principalmente pela minha avó. Minha avó, ela é professora aposentada, então ela sempre foi muito mais dessa questão de incentivar, estudar e tudo mais. Eu tive muita dificuldade de estudar depois que eu acabei me mudando, que meus pais se separaram. Pela questão de que, como estava eu e minha mãe, e eu tenho um irmão com síndrome de Down, eu acabei tendo muita responsabilidade com ele. Então isso acabou me dando... me sobrecarregando um pouco. Então isso acabou tendo uma resposta ruim em relação à escola. Tanto que foi a primeira vez que eu repeti de ano. Então foi bem complicado. Mas em relação a, por exemplo, faculdade, eu ainda não fiz nenhuma faculdade, mas eu tenho vontade. Eu Você tenho acha sondado. necessário ainda ou só... Eu acho que é necessário quando se é o desejo. Eu não acho que tenha que ser obrigatório para todo mundo. A gente vê muitas pessoas que não fizeram faculdade e são extremamente bem-sucedidas. Inclusive, Não que isso tenha que ser uma regra, as pessoas não têm que fazer faculdade, os maiores empresários do Brasil. entende? Mas eu acho que quando você sente necessidade, válido, muito válido. Eu tenho pensado em, por exemplo, sondar um pouco a questão de estudar letras em inglês, eu tenho pensado um pouco de estudar jornalismo, né? Mas ainda não decidi. Eu tenho 26 anos, ainda me acho muito novo e acho que tem muito tempo pela frente Um tempinho ainda. para poder fazer. E conectando o inglês com o seu ensino fundamental e médio, você acha que faltou muita coisa? Nada do meu inglês foi do ensino fundamental e médio. O que você acha que assim o Estado deveria implementar na educação pública? Porque o privado eles têm mais autonomia Sim. referente à grade e tudo mais, ao conteúdo que eles aplicam, e de fato é diferente do ensino público. Você estudou em escola pública, em escola privada, como foi? Não, eu estudei muito pouco tempo em escola privada. A grande maioria foi em escola pública. Quais anos você estudou na escola privada, assim, ensino médio? A partir da minha sexta série, que é o sétimo ano, eu estudei em escola pública. Até a sexta série, sétimo ano, eu estudei em escola privada. Eu acho que até na escola privada, mas na escola pública muito mais porque foi a minha experiência, né? Tempo de experiência maior. Eu acho que as pessoas elas veem o inglês como uma opção a ser descartada, sabe? Tipo assim, você não tem necessidade, você não tem obrigatoriedade de nada. Mas eu acho que elas vêm com uma coisa que, tipo assim, eu vou usar inglês quando? E aí, quando elas crescem, eu recebo muitos alunos e é sempre a mesma fala. Porque eu nunca estudei inglês quando era menor, achei que eu nunca fosse usar e hoje eu preciso de inglês para poder conseguir uma vaga maior. Então é sempre a mesma questão. De fato, isso acontece mesmo. Então, tipo, eu acho que as pessoas elas veem muito o inglês como eu não vou usar porque moro no Brasil e aqui a gente fala português. E aí cresce e fala, nossa, eu vou usar e eu preciso, entendeu? Só que já passou. Então acho que a escola meio que incentiva esses pensamentos também. Qual o conteúdo mínimo que você acredita que deveria ser aplicado no ensino, até o médio, assim, até terminar o ensino médio? Qualquer um que seja diferente do verbo to be, né? Acho que já é um grande avanço. Ai, nossa, já seria um grande avanço. O verbo to be é padrão, né, cara?
Não, Quem tá assistindo aí já passou todo por mundo isso. fala, gente, eu estudei FGB todos os anos, eu não sei o FGB. Eu acho que as pessoal escolas dá- deveriam ser um pouco mais, elas deveriam focar um pouco mais em situações mais cotidianas. Aham. Por exemplo, que você poderia falar em situações muito do dia a dia mesmo, no restaurante, no médico, sabe? Aham. Numa viagem. Eu acredito que o ensino, na verdade, não prepara a gente. Ensino de escola, seja cancelado, mas eu acho que o ensino de escola não ensina você Não a prepara viver. pra vida, né? Não Ensina prepara você pra economia, viver. não ensina nada Eu acho que a gente deveria estudar muita coisa, eu acho que a gente deveria estudar finanças, eu acho que a gente deveria estudar. Gente, eu sou péssimo em finanças. O que eu sei de finanças eu aprendi, tipo, 1 ano, 2 anos atrás. Eu nem estudava mais, assim. Eu acho que a gente deveria aprender muita coisa, por exemplo. A gente deveria aprender sobre imposto de renda, a gente deveria aprender sobre muitas coisas que a gente vai realmente usar e a gente não aprende na escola, sabe? o que eu uma coisa que eu acho assim bem bem contraditória, bem hipócrita, é essa questão de várias coisas nós não aprendemos para a vida, como você acabou de citar, durante todos esses anos que a gente passa na escola. Porra, a gente sai da escola com 18 anos, de fato. Eu saí com quase 19, não que eu reprovei, mas porque eu faço aniversário em outubro, né? Tem. E, por exemplo, no caso dos homens, nós temos o período militar obrigatório. E Aham. a gente tem que se alistar e tudo mais. Então, olha a responsabilidade. Nós temos aqui o CPOR, por exemplo, que é um curso preparatório para oficiais de reserva, que em 1 ano a pessoa se forma, tá? Nesse curso preparatório para oficial de reserva, sai de lá aspirante oficial, faz um estágio e entre 19 e 20 anos ela já é oficial e comanda o batalhão inteiro, que é responsável pela segurança da pátria, por coisa, enfim. E comanda várias pessoas da mesma idade, com 18, 19 anos, com um mundo de fuzil na mão, e pode, sabe, tem vários tipos de missões, faz missões de paz, não sei o quê. Então, a gente coloca na balança assim, Sim. o interesse do Estado em relação à educação. O que você faz estudar. Porque quando o Estado quer te dar uma responsabilidade, sabe, ele vai lá e fala, não, você tem que molda pra independentemente ser- da sua idade. Mas Sim. para você se tornar uma pessoa plenamente responsável, tendo conhecimento de finanças, tendo conhecimento, né? Porra, por que então que o Estado também não oferece esse preparo para a vida assim das pessoas, né? Sim. Então é muito contraditório. De fato, parece que o governo nunca quer que as pessoas tenham um bom desempenho de fato, não quer que as pessoas se questionem, a não ser que Tenha seja para conhecimento, interesse deles, Sim, você tem exato. nesse aspecto aí de colocar uma pessoa de 18 anos para comandar um batalhão inteiro e É verdade. Eu acho que a gente deveria aprender muita coisa diferente. material bélico e tudo mais. Eu acho que a gente aprende muita coisa que é supérfluo Aham. na escola. Sim. Eu acho que existem muitas coisas que são interessantes, mas é interessante, sabe? Tipo, você aprende sobre animais vertebrados e invertebrados, Uhum. mas você não aprende, por exemplo, como a gente falou, sobre a questão de financeiro. A gente não aprende a como manejar nosso dinheiro quando a gente cresce. A gente não aprende nada que a gente vai usar, sabe? Tipo, A língua principal, a língua universal, a gente não não foca aprende, nisso entende? também. A gente aprende muita coisa supérflua. Eu acho que Uhum. não que não seja necessário, mas eu acho que existem outras coisas mais necessárias que deveriam ser dado prioridade, sabe? Uhum. Eu acho que deveria mudar um pouquinho em relação. Eu acho que talvez seja também por isso que exista muitas pessoas desinteressadas na escola. Pô, você Sim. vai lá e tá aprendendo uma coisa, você, pô, pra que eu tô aprendendo pra que isso, sabe? Tipo, Uhum. e aí Sabe? você tá vivendo outras coisas, você tá tendo outra experiência, mas pô, por que eu não tô aprendendo isso na escola? Aí você começa a se questionar. E Todo muitas mundo já teve um colega que fala, mas quando é que eu vou usar isso na minha vida? Aí você fala, um dia você vai usar. Aí você chega na vida e você fala, eu não usei. Sabe, tipo, existem muitas pessoas que falam assim, vamos aprender aqui uma equação de terceiro grau. Aí você fala, quando é que eu vou usar isso na minha vida? Quando uma pessoa vai estudar engenharia, beleza, mas quantas pessoas estudam engenharia na vida, sabe? Tipo, então a gente acaba aprendendo muita coisa que a gente realmente não vai usar, sabe? Bem contraditório. E uma curiosidade assim que eu tenho, que você acabou de comentar, que tem irmãos, né? Sim, E um deles é síndrome de síndrome de Down, isso. É, como foi assim para a família? Quais são os desafios para quando se tem alguém que precisa de um pouquinho mais de atenção? Você acha? Como? Meu irmão, ele é extremamente dependente. Ele tem síndrome de Down, mas ele não fala. Ele não fala? Não, Quantos anos e ele tem? Ele tem 25. Aham. Ele faz 25, na verdade, se não me engano. Aham. Meu irmão, ele não fala, ele teve paralisia na perna quando ele nasceu, então ele fez algumas cirurgias e O de- 10h40. Obrigado. Nada.
Então, meu irmão, ele tem uma paralisia na perna, então ele teve que fazer algumas cirurgias quando ele nasceu. Então, ele não anda muito bem, ele precisa de apoio para andar, e para andar para lugares muito longe, ele precisa de cadeira de rodas. Ah, quando meu irmão ele nasceu, a gente não tinha nenhuma outra pessoa que seja uma pessoa com deficiência na família. Então, teve muita gente, e ainda tem muita gente que tem muito preconceito com ele. Uhum. Então, foi muito novo para todo mundo. Então, minha mãe, ela meio que carregou isso muito sozinha, sabe? Uhum. Minha mãe e meu pai, eu digo mais minha mãe mesmo. Ela acabou carregando muito sozinha. Ela teve muito apoio da minha tia que é, na verdade, a esposa do meu tio, que acabou ajudando muito ela nisso. Uhum. Mas a família não foi um apoio muito grande, não. Uhum. Foi bem complicado para ela, assim, ter que lidar com isso. E conforme eu fui crescendo, eu acabei sendo mais ajuda para ela também, né, em relação ao meu irmão. Mas foi complicado, muito complicado. Você acha que, sim, como foi para sua mãe, é, conectando isso à fé dela, à religião, enfim, elas, vocês da família, chegou a se questionar referente a alguma coisa assim, por que Deus permitiu? Eu nunca cheguei a conversar com minha mãe sobre isso. E minha mãe também nunca me expressou nenhuma situação de questionamento de por que Deus. Eu acho que eu não julgaria ela Uhum. se ela tivesse tido Uhum. esse tipo de questionamento, mas eu acho que não é o caso, mas de ela se perguntar ou de questionar a Deus pela questão de meu irmão ter nascido e tudo mais. Uhum. Mas eu nunca cheguei a conversar com ela a respeito disso, não. E nunca presenciei nada, né? Que viesse a acontecer isso, assim. Eu já escutei alguns comentários negativos em relação a, por exemplo, familiares falarem que a minha mãe teve um filho com síndrome de Down porque ela aprontava muito na, na adolescência. Uhum. Não que eu acho que seja o caso. Mas, Aí você volta ali, Julgamento é foda, né? entende? Tipo, eu acho que é totalmente desnecessário você pensar assim. Uhum. Porque é como se você pensasse que uma pessoa com síndrome de Down é um castigo. Tá. Não é isso. Uhum. É verdade. Ou qualquer outra pessoa que seja PCD que nasce na sua família, você pensa que foi um castigo por algo que você fez. Não é isso, sabe? Tipo, uma pessoa PCD, ela nasce, ela talvez vai te ensinar alguma coisa, ou talvez você não vai aprender nada. Uhum. O que eu acho muito difícil, porque você sempre aprende. Uhum. Mas eu não gosto de pensar que foi porque você fez tal coisa, porque aí tem essa questão de que uma pessoa PCD nasceu na sua família como um castigo para te mostrar que você precisa ser. Eu acho que se é pra vir, vai vir. Não vier pra vir. Não for pra vir, não vai vir. Muito pelo contrário, eu acho que, tipo assim, se né, vocês tiveram o seu irmão assim, vocês são as pessoas que vão se desenvolver e vão se tornar ainda Sim. mais fortes, melhores, pô, para enfrentar essa situação, entendeu? Sim. Então, partindo por esse ponto, então você vê que, né, talvez a sua mãe foi escolhida, vamos olhar pelo outro ponto, Sim. escolhido porque ela é uma pessoa mais forte, assim, preparada para enfrentar a situação. Talvez essas pessoas que julgou, meu, para elas seria muito, sabe, ia reclamar, ia julgar, ia ter muita Sim. coisa negativa. Já sua mãe já pegou isso e simplesmente enfrentou positivamente. Eu, cara. particularmente, sou muito grato pelo meu irmão, sabe? Meu irmão ele me ensinou muita coisa. Olha. Mesmo não falando nada. Entendeu? Mas eu acho que Ação ensina mais do que palavras. isso, entende? Eu acho que você acaba aprendendo muito na questão de você ser humilde o suficiente para você ter que aprender coisas porque sabe que não vai ser possível para ele, ou você ficar. Meu irmão, ele me ensinou a ser muito observador. Porque, por exemplo, como ele não fala, eu preciso estar ligado se ele vai, quando ele vai no banheiro, eu preciso estar ligado quando ele bebe água, eu preciso estar ligado quando ele está com fome. Uhum. Então, ele me ensinou a ser muito observador em relação a isso. Então, isso não é uma coisa exclusiva que acontece com ele. Uhum. Eu sou muito observador com pessoas em geral. Uhum. Então, e isso foi quem me ensinou foi meu irmão, sabe? Entendeu? Tá vendo aí? Era necessário eu ser assim com ele. Então, eu acabou desenvolvendo isso. Desenvolveu habilidades, né? É. Mais sabedoria, conhecimento, tá vendo? E Então, paciência, né? aí, ó. Tem que ter Só- paciência só pra você coisas lidar com uma boas, pessoa, boa. uma pessoa Entendeu? perdida na sua família. Para ser tutor também, para ensinar, precisa ter paciência, né? Então foram só Já coisas boas. foi tudo conectando uma coisa com a outra. Inclusive, referente a essas questões de questionar, né? Aconteceu tal coisa, porque fulano fez... Eu já cheguei a questionar, por exemplo, meu pai, ele só enxerga de um olho, agora ele enxerga do olho direito, e ele teve um acidente no olho esquerdo, eu tinha, se eu não me engano, 13 anos.
E foi assim, nós viajamos para Paraíba e como meu pai é da Bahia e teve essa questão, meu pai tem 63 anos agora, então você imagina, na Bahia, há vários anos atrás, as pessoas até hoje caçam, imagina antigamente. Sim. Então eles têm o hábito de caçar, de matar o próprio animal, de cozinhar e preparar ali, ele gosta de limpar e tal. Mas nesse dia específico que aconteceu esse acidente, tinha um pato no viveiro do meu avô e meu pai ia matar esse pato para a gente comer. Só que tem várias formas de matar o animal para que ele sofra menos, né? Sim. Nesse dia, meu pai foi matar o pato com um estilingue. Ele pegou um estilingue assim e soltou. Ele poderia ter, não sei, ter pego o pato Quebrado e ter o feito de uma pescoço, vez, quebrado o pescoço, cortado, ou dado um tiro com uma espingarda, alguma coisa para cessar o sofrimento do pato Sim. rápido. Uhum. Mas ele pegou esse estilingue na cabeça do pato e pegou bem no olho do pato. E o olho ficou bem inchado. Nossa. O olho do pato ficou bem inchado. Esquerdo. Nossa, O um olho esquerdo do mesmo pato lado. ficou bem inchado. E o pato, eu vi que na época, né, eu lembro que eu vi um pouquinho do sofrimento do pato e tudo mais, eu fiquei com dó, eu não gosto de ver matando animal. Tanto que eu gosto muito de carne, tá? Minha família inteira é carnívora, acho que não tem ninguém vegano, vegetariano, nem nada. E até pelo meu tipo sanguíneo, né, meu tipo sanguíneo é O positivo, então se for conectar isso com a natureza, todos os leões, todos os animais carnívoros têm tipo sanguíneo O. Veganos discordam, né, digamos? Então, e eu já ouvi falar, inclusive, do Dr. Laí Ribeiro, que é bem influente Sim. na medicina. Ele comenta algumas coisas sobre isso, sobre veganismo e tudo mais. Mas assim, se dependesse de mim, para eu caçar um animal para comer, eu não sei se eu comeria nem peixe. Vegano. Eu sou vegano. É. Eu seria vegano com certeza. Uhum. Eu não sou adepto, também, mas cara. se depender de mim, eu não. Então, Não, eu já teve uma época que eu tava, entrando vegetariano, querendo comer vegano. Tanto é que você vê, o Augusto lá, ele não gosta de comer nenhum É, tipo de carne, porque quando ele nasceu, tava nessa época, então ele não teve muita influência de comer carne, então ele já não, né, não se adaptou. eu não Hoje em tenho, dia, pra ele é eu não estranho tenho comer carne. estômago nenhum pra matar animal. então, e conectando O negócio do seu pai essa lá, parte do olho. de que ele matou o pato, não, que ele acertou primeiro o pato Aham. no olho esquerdo, não lembro se foi pedra ou o que foi, e o olho do pato inchou bastante, então ele sofreu antes. Tudo mais, tá, matou o pato, se eu não me engano, ele pegou o pato, limpou e tudo mais, até então tudo bem. No dia seguinte, ele foi cortar lenha para cozinhar o pato no fogão a lenha, Aham. né? Fazer o pato no fogão a lenha. E quando ele estava cortando a lenha, quando ele foi dar uma machadada assim, bem no meio da lenha, um pedaço foi para um lado e outro pedaço veio girando assim. E eu também estava presente, Justo no olho esquerdo. justamente no olho esquerdo, e eu também estava presente na cena. Eu vi matando o pato e vi. Eu batendo na mesa aqui, vai pegar o microfone. Eu vi matando o pato, acertando no olho, vi o sofrimento do pato e vi a lenha que meu pai estava cortando para cozinhar o pato para a gente comer, acertando o mesmo olho esquerdo dele e vazou a retina do olho assim de longe. Eu tava meio assim, de longe ele tava, sei lá, a uns 15, 20 metros de distância. E foi bem no momento assim, na hora que eu virei, eu vi meu pai dando uma machadada na linha, e assim que ele deu uma machadada na linha, a linha veio girando assim e pegou bem no olho. E na hora que pegou, eu olhei assim, ele colocou a mão e eu vi a retina do olho vazando assim, uma gosma. Aí ele O acabou pato no perdendo a mundo visão. espiritual. Hahaha, karma. Então, falando sobre algumas questões assim ligadas à lei do retorno, mas eu não sei, sabe? Muitas vezes eu me questiono também. Mas foi algo que aconteceu que te Mas fez... era lenha pra cozinhar o pato. Eu acredito que quem sabe, né? Então, não sei. Muitas coisas a gente se questiona e nunca tem resposta, né? Fica só Sim, sim. na mente, assim. Durante todas essas perguntas, né, que a gente fez pro Ronald, cara, me veio uma pergunta. Ronald, qual que é a sua filosofia de vida, assim, cara? Eu acho que minha filosofia de vida é eu preciso ter pressa pra viver porque eu não sei quando eu morro. Aham. Então, você tem medo do tempo. Eu, eu não tenho medo do tempo, É você quer mas eu quero aproveitar ele, Quer aproveitar ele? sabe? Eu não tenho problema, sabe? Tipo assim, não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer sem ter vivido o que eu queria. Qual o seu maior medo? Meu maior medo, Consciente, né? Porque às vezes nós temos muito medo inconsciente. não sei. Mas você fala medo geral? Medo geral, assim. De algum animal, Cobra. de alguém da sua família morrer. Qual o seu maior medo? Eu Assim não, como
Um exemplo. Meu maior medo, literalmente, é cobra. Mas medo de algo assim acontecer, eu tenho muito medo de perder meu irmão. Eu acho que eu não estaria muito preparado psicologicamente para perder ele, não. É a pessoa que você mais se conecta Ah, na sim. Terra. Amor, né? Eu acho que seria a pessoa que eu mais sofreria, assim, da minha família ou do meu meio que falecesse. Mas eu acho que além disso, o meu maior medo é realmente morrer sem ter vivido as coisas que eu queria, sabe? Eu tenho muito medo disso, É a sua filosofia eu de tenho muita pressa, assim. aproveitar a vida ao máximo. Sim. A filosofia. Eu acho que eu não quero viver com o sentimento de que eu poderia ter feito e não fiz. Aham. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de noção de não fazer tudo por impulso que possa prejudicar, mas eu acho que a gente não precisa ter tanto cuidado na questão de, eu quero fazer. É possível, não vai fazer mal pra ninguém, só vai fazer bem pra você. Aham. Mas isso futuramente pode ser. Gente, a gente nem sabe o que futuramente vai acontecer, entende? A gente não pode ficar com essa questão, não. Então, por exemplo, quando eu vim pra São Paulo agora, eu tive um amigo que falou: Você vai de novo pra São Paulo pra show? Eu falei assim: Vou. Aí ele fez assim: Nossa, você queria tanto comprar umas coisas pra tua casa. E futuramente você vai querer e não vai ter. Eu falei assim: Futuramente eu me preocupo, agora não. Certo. Sabe? Futuramente eu penso e eu não me arrependo, sabe? E faz sentido, porque eu já assisti um vídeo uma vez que pegaram pessoas velhas que estavam lá na cama, sabe, quase morrendo, e perguntam pra elas: o que que você se arrepende de não ter feito o que eu tive vontade? Eu me arrependo das coisas que eu não fiz. Sim. Né? E você tá falando que tem vontade de fazer tudo isso, né, pra não se arrepender. Então, eu Exato. acho que você tá no caminho certo, né? E eu acho que todo mundo tem seu tempo pra cumprir as coisas que quer, sabe? Claro. Por exemplo, eu acho horrível as pessoas colocarem idade pra você, sei lá, conseguir sonhos. Por exemplo, eu tenho 26 anos e eu sou fanático em alguns artistas e eu vou pra show, eu durmo na fila e eu fico na grade. E as pessoas você não acha que é muito velho pra isso? Não, eu não tive oportunidade quando era mais novo, por que eu vou deixar de E você fazer? tá se sentindo bem agora Entende? fazendo isso, qual o problema, cara? Então eu acho que as pessoas devem pensar, tipo, eu não tenho idade pra você realizar sonhos. Você vai realizar sonhos quando você tiver a oportunidade. Seja isso com 16 anos ou com 47, sabe? Quando você tiver a oportunidade, você não tem que ficar pensando, eu sou velho pra isso. Que isso? Você já passou por alguma crise existencial, assim? De Já. muito questionamento? Já. Como foi pra você? O que mais você... Acho que a minha crise existencial foi maior com esse peso de tá ficando muito velho pra fazer as coisas. E aí eu fico tipo, será que eu realmente tô ficando velho pra fazer? Tipo, tudo bem, eu tenho 26 anos. Novo, tenho muita vida pela frente, eu espero. Mas a gente fica com um pouco. Acho que eu fico com um pouco de pressa às vezes de fazer as coisas. Tipo, nossa, eu tenho 26 anos, eu nunca namorei. Normal. Não tenho uma casa, não tenho um carro. Mas eu fico tipo assim, é uma meta na minha vida? Não é uma meta. Tipo assim, eu não tenho meta de ter uma casa própria, eu não tenho meta de ter. Não que eu não queira. Mas eu não tenho uma meta, tipo, gritante, sabe? Olá, pessoal. A partir do trechinho dessa entrevista, vai continuar somente com a câmera frontal, tá? Porque acabou esgotando o armazenamento da câmera principal, mas vai continuar até o final a entrevista. Espero que vocês gostem e até mais. Às vezes eu fico com um pouco de pressa, mas eu tento me... Terapia, gente. Terapia ajuda. Você faz terapia? Bem? Vou voltar minha terapia mês que vem. Mas eu costumo fazer. Já fez? Com qual idade você começou a fazer terapia assim? Com 19. Com 19? Foi nessa fase que você passou por Sim. um período de mais crise existencial? Que foi. Acho que o que me levou pra terapia mais foi a questão de não aceitar quem eu era e eu não saber lidar com isso. Então, isso me desenvolveu muita crise de ansiedade. E eu cheguei a entrar em um primeiro estágio de depressão. E aí eu precisei me cuidar. E aí eu tive que ir pra terapia. Foi o que me ajudou, assim. Muito bacana. Terapia, gente. Terapia. Show. E durante a terapia, assim, como foi para você, assim, qual foi a sensação quando você começou a se libertar, assim, dessa... Foi difícil para você se abrir ou você já era uma pessoa mais aberta? Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila em falar sobre meus sentimentos. Assim. Eu acho que não 100%, mas na grande maioria eu sempre tive tranquilidade, sempre tive facilidade. Eu acho que pra mim, em relação à sexualidade, foi complicado eu me abrir, porque eu sempre tive isso como algo que eu deveria esconder pra sempre. Então, a primeira vez que eu falei foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. Não foi pra uma terapeuta, foi pra um líder da igreja. Mas quando Como eu ele comecei... reagiu? Incrivelmente bem.
incrivelmente bem, mas ajudou o fato de que ele tem uma filha que também é da comunidade LGBT, então acho que pra ele foi uma coisa mais tranquila. Mas conversar sobre isso pra mim foi uma coisa que eu precisei desenvolver e ficar um pouco mais tranquilo. Bacana. Mas foi um processo. Conectando isso, essa crise existencial com a terapia e o fato de ter sido assim revelador para você, de ter sido de fato uma grande ajuda, o que você mais considera que te deu esse insight para você conseguir se sentir melhor e se conectar consigo mesmo na terapia? O que mais te ajudou assim? Qual foi o ponto em que a terapeuta falou, olha, conectou uma coisa com a outra e você falou assim, Eu acho que a terapeuta, na Meu pai, verdade, ela só me ajudou a enxergar uma coisa. Na época que eu me assumi, eu tava tendo muitos problemas com pensamento suicida. uhum, E, e todos os meus gatilhos eram em relação à sexualidade. uhum, E aí a minha terapeuta, ela me ajudou a entender que ou eu me assumi ou eu morria. Era literalmente isso, sabe? Então, tipo assim, eu lembro que... E a minha terapeuta, por incrível que pareça, na época ela era da igreja, né? uhum, A Lídia, maravilhosa. E aí ela falou, você sente que isso é uma coisa que te faz mal e te sufoca? Eu falei, sim. uhum, Ela, então, não se sufoca. uhum, Foi literalmente assim, sabe? Sabe, tipo, nossa, você é tão linda, não chora, sabe? Tipo, não é... uhum. Ela falou, te sufoca? Não, não se sufoca. Então, saia desse lugar que te deixa mal, sabe? Então, pra mim foi tipo, ok, preciso parar com isso. Aí eu liguei pra minha mãe, conversei com a minha mãe. Então, pra mim, se minha mãe soubesse, ela tava de boa. Pra mim, qualquer pessoa que soubesse podia ter qualquer reação, tava tranquilo, sabe? Bacana. E aí, pra mim, foi o que me fez, tipo, não, beleza, agora eu me assumo. Bacana. E pra mim, eu não acho que se assumir deveria ser uma coisa necessária. Uhum. Acho que deveria ser uma coisa, Deveria ser mais natural. sabe? Eu acho que deveria ser natural pra todo mundo. Mas pra mim foi necessário, porque foi literalmente pra tirar um peso das minhas costas. Uhum. De entender que não era um problema eu ser, não era um problema eu viver isso, não era um problema eu falar sobre isso. Uhum. Então, pra mim foi muito necessário, sabe? Até porque eu acredito que a sociedade esteja mudando um pouco mais de forma avançada agora, né? Ah, Até um tá. pouquinho tempo Mas, atrás. mas tá acontecendo. Nós não somos tão velhos assim, mas a gente sabe como era quando nós éramos Uhum. adolescentes. Nessa transição para a fase adulta, o quanto era mais machista, mais então. sociedade, mais preconceituosa. Demais. Faltava muita oportunidade para tudo, desde coisas ligadas à xenofobia até a homossexualidade, pessoas com tatuagem, por exemplo. Sim. E hoje a internet, cara, é um meio de comunicação que tá aqui, com certeza é uma das peças fundamentais para ajudar nesse desenvolvimento, cara, nessa, sabe? Eu acho que a Nessa internet evolução. te ajuda a ter acesso a pessoas que talvez você não teria no seu convívio. Sabe? Tipo, a gente vê muita gente de um interior extremamente afastado que não tem acesso a muita coisa, mas pela internet você acaba conhecendo muita coisa, tendo Carlinhos acesso a muita Maia, por coisa. exemplo. Como? Carlinhos Maia Sim. compartilhava a vivência dele lá no meio da Entende? E tipo, eu acho que a internet te ajuda a você ter convívio com pessoas que não estão no seu convívio físico, mas você tem contato, sabe? Você vê, você sabe que existe. Eu acho que esses meios de comunicação ajudam bastante. Assim. Porque nessa época aí, você tem 26 anos, na época, vamos supor que você tinha 10, 12 anos, cara. Nossa, não tinha a internet como tem hoje, né? Sim. Tinha muito pouco, na época que tava começando isso. Uhum. Então, pensa, hoje em dia, querendo ou não, também tá mais fácil, por exemplo, se uma pessoa nasce hoje e estiver passando por uma situação semelhante à sua, você acha que fica mais fácil para ela essa questão dela, a parada da sexualidade dela Entender se se expressar. entender, se expressar? Eu acho que hoje a mídia te ajuda muito com representatividade. Eu acho que a gente acaba vendo isso com um pouco mais de frequência nas redes sociais, Pessoas um pouco mais de compartilham frequência muito mais, nas mídias, nos filmes, nas músicas. Eu acho muito necessário. Acho que representatividade é uma coisa muito necessária, né, em relação à sexualidade, em relação à expressão de gênero, porque não é uma influência. Eu acho que não é uma influência, mas eu acho que você entende que você não é o único. Sabe? Como a gente falou, se fosse uma influência, eu não seria gay, porque toda a mídia na minha época de adolescente era basicamente hétero. Então,
fosse pra ser influenciado a algo, É verdade. eu jamais seria influenciado a ser gay. Aí a gente volta àquela questão de que não é uma opção sexual. Exato, entende? Quem é pra ser, vai ser, e quem não é. E uma coisa que muita gente tem é tipo, e se experimentar e gostar? Se não for pra ser, ela vai experimentar, ela não vai gostar. E acabou, sabe? Você que tá chegando aí próximo dos 40, Entende? mais ou menos. Não é muito tarde pra ser gay, tá? Não, mas eu acho que se você tem que ser, você vai ser, não vai ter pra onde fugir. Se você não é, você pode experimentar quanto você quiser, você não vai gostar e não vai ser, não tem como, né? Entendeu aí, galera? Então, eu acho que as pessoas, elas são muito fechadas em relação a isso. Eu acho que talvez você vai entender de cara que você não vai gostar, e beleza. Às vezes você vai ter dúvida e você vai se colocar em situações que vai te fazer ter certeza, né? Ou pra sim, ou pra não. Sabe? As duas opções, opções, elas são válidas, sabe? Tipo, eu não acho que as pessoas têm que ser muito estrita em relação a, tipo, beleza, mas se você beijou um homem já na vida, você... Não, galera, se ele não gostou. Não vai. Então, para você, o fato da pessoa experimentar não faz com que ela se torne. Não, eu experimentei mulher e não gosto. Falar assim, não, senão você tinha seguido carreira, né? Então não rolou. Verdade. Então, Que se torna assim, no sentido de ser denominado homo, ou hétero, ou pan, ou... Não, O eu fato acho de só que... experimentar não faz com que a pessoa se... Não. Tá. Por acaso, se alguém quiser testar, tô brincando. Não, mas eu acho que é uma coisa necessária, gente. A gente precisa ter certeza das coisas. Eu assisti um corte recentemente de um cantor lá. Ele faz umas letras bem estranhas, assim, do rock and roll. E ele tava falando pro Vilela, eu acho, porra, essa mesma coisa que você acabou de falar da questão que a gente tem pouco tempo e que a gente tem que aproveitar a vida. Eu falei, a vida é uma só, você não sabe se você vai reencarnar, o que vai acontecer, e você não sabe quanto tempo você vai viver, e você não vai dar o cu nenhuma vez. Eu adoro esse vídeo. Esse vídeo é muito bom. Mas eu acho que não indo pra esse lado, né? Porque Então, não quer dizer nada. Porque, enfim, né, pode ser. Tem muita gente, tem muito gay que não gosta de. Não gosta de dar. Mas eu acho que as pessoas. Não é isso que define. Exatamente. Eu acho que as pessoas, elas são extremamente fechadas e elas adoram rótulo. Sabe? Tipo. Mas. Beleza, você vai beijar um cara? Gay. Não. Sabe? E eu acho que isso é muito machista também, porque é muito mais fácil você entender que uma mulher beijou uma mulher e não gostou, e ok. Mas se você vê que um homem beijou um outro homem, ele tem alguma coisa. E, tipo assim, se ele falar, não, mas eu não gosto, mas você já beijou. Mas eu entendi que eu não gostava ali, entende? Então eu acho que as pessoas, elas são extremamente... Então, isso é até contraditório e hipócrita muitas vezes, porque, assim, como é que a pessoa pode falar que não é tal coisa se ela nunca teve a oportunidade de experimentar? Como você fala que não gosta de feijão ou de cebola ou de Se você coentro, nunca comeu... se você nunca comeu. Comam, galera. mas é verdade, acontece muito isso, pô. Às vezes a pessoa fala, não gosto de comer isso, não gosto daquilo. Depois começa a comer, nossa, mal gostoso, muito bom, né? Eu acho que tudo... Eu acho que você precisa estar aberto também pra experimentar, galera. E se você não quer experimentar, não experimenta, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente tem que ter a compreensão de que, às vezes, as pessoas precisam de uma certeza maior pra saber se sim ou se não. E a pessoa fala, porra, usa crack então pra ver se vira nós. É bem assim, galera. Não usem crack, tá? Não Pelo amor de façam Deus. isso, pelo amor de Deus. Não usem crack. Tá? Mas eu acho que as pessoas... existem coisas que são necessárias. Como eu falei, tem gente que já vai ter noção de que não vai gostar. Tem gente que não sente um pingo de atração. E eu acho que isso é uma resposta muito grande. Mas se você tem uma dúvida e você fala, vou experimentar, talvez seja necessário para você saber se sim ou não. É até libertador pra pessoa, né? Que tem essa dúvida, que tem essa... Cara, voltando a um ponto bem interessante que você comentou, que você passou por uma fase de depressão também, bem nessa transição da adolescência para a fase adulta, referente a questionamentos que você tinha na cabeça. Como foi para você chegar a esse ponto de pensar em tirar a própria vida? Como era assim? O que se passava na sua cabeça? A minha questão maior era... Aí tinha a questão da sexualidade e da religião. Se eu aprendi que ser eu é errado, qual era o ponto exato de eu estar? Então esse sempre foi o meu questionamento.
Então eu sempre pensava, se é errado ser eu, tem ponto nenhum de eu estar aqui. Então eu prefiro não estar aqui e ficar sofrendo, sabe? E aí eu entendi que isso era apenas uma opressão de entender que as pessoas elas impõem que você tem que ser de um jeito. E aí quando você não se encaixa, você questiona a sua vivência, sabe? Você questiona, beleza, e se não for por ser assim? E isso acontece em muitas outras situações. Por exemplo, a questão de seu pai criou sua vida toda para que você fosse ser médico, mas você quer ser jornalista. E aí seu pai fica te enchendo o saco de por que você não é médico, porque você não é médico. E aí você fala, bah, mas se eu fui criado a minha vida toda para ser médico, eu não sou. Qual o propósito, então? Então, acho que muita coisa leva, no meu caso, foi isso, sabe? E hoje não é mais um problema. A terapia me ajudou muito a entender isso, mas a terapia me ajudou a entender que eu não preciso mais me preocupar em relação a isso, porque eu não preciso mais me preocupar em ser quem eu sou, tá? Então, tudo bem. Hoje eu falo muito abertamente sobre minha sexualidade, não é um tabu, eu converso. Pra mim até eu gosto de conversar, porque pra mim é uma reafirmação de que tá tudo bem. Então, essa foi a única coisa que te fez se questionar Sim. a ponto de entrar em depressão e pensar na possibilidade de tirar a própria vida, Sim. de não fazer mais sentido a vida, né? De não enxergar a luz no fim do túnel. Acho que a minha sexualidade, no momento de eu me reprimir, Então, sempre foi o gatilho maior. Eu odiava ver casamentos, eu odiava ver pessoas construindo família, porque na minha cabeça era tipo assim, meu Deus, eu vou ter que construir isso e eu não quero desse jeito. Eu quero de outro jeito, então se eu não posso de outro jeito, eu não vou fazer nada. o que você, assim, sugeriria, assim, o que você teria para falar para uma pessoa que está passando por uma fase também de depressão, de desconexão, não necessariamente conectada à sexualidade, Aham. mas, assim, o que você sentiria de falar para uma pessoa que está passando simplesmente por uma fase de depressão, assim, você que já teve experiência com terapia e tudo mais, o que você recomendaria para uma pessoa, assim, lato sensu, no sentido amplo? Eu acho que quando uma pessoa ela tá num momento assim, a primeira coisa que ela precisa fazer é procurar ajuda. E eu sempre vou indicar a ajuda de um profissional, então terapia, a melhor coisa. E alguém que seja de confiança. Eu acho que quando a gente está entrando nesse mundo sombrio que é a depressão, a primeira coisa, o primeiro sentimento de que a gente tem é que a gente está sozinho. E isso não é verdade, não necessariamente é verdade. Eu acho que sempre tem alguém que vai estar ali por você e é muito necessário a gente buscar e entender, buscar realmente fazer um garimpo para saber onde é que essa pessoa tá, sabe? No mesmo momento de crise, no mesmo momento de surtos, assim, eu tinha pessoas que estavam ali. Eu tenho meu melhor amigo, Gel, que era basicamente o meu suporte. Eu tinha outros amigos também, obviamente. Mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa saber é entender que a gente não tá sozinho, mas buscar alguém que faça a gente sentir que não estamos sozinhos. E uma ajuda médica, um profissional, um psicólogo, às vezes um psiquiatra para te dar um medicamento que vai te ajudar com isso. Você precisou, né? Não, eu não tive necessidade. A terapia para mim foi suficiente, mas também não sei. Pode ser que eu possa ter a necessidade, né? A ansiedade é uma coisa que eu ainda tenho muitos traços e eu ainda não fui curado, né? E tem cura, tá? A ansiedade tem cura. Depressão também. Me identifico. Mas Eu faço uso de sertralina também, 50 miligramas. Não precisaria, né? Mas como eu sou bem perfeccionista e tudo mais, eu acho que isso acaba agravando um pouquinho mais a ansiedade, querer, por exemplo, falar corretamente o tempo inteiro. Na minha cabeça, assim, de fato eu cresci assim, cara. Se eu errasse uma palavra, ou então uma conjunção verbal, para mim, a forma que as pessoas me enxergariam, é totalmente sabe? Porque assim, eu sempre tive muita vontade desde de criança em conviver em ambientes executivos, de pessoas influentes, importantes e tudo mais. E assim, de fato, para a gente ser bem visto em vários lugares, a gente tem que se vestir de uma forma muito formal, falar de uma forma muito formal. Então, eu carregava isso, sabe? Foi uma das coisas também que eu tive que parar para me observar e trabalhando isso, essa questão, para conseguir ser mais flexível em relação a várias coisas, a aparência, a vocabulário, enfim.
várias coisas e me identifico também com essa questão da ansiedade, que é uma das coisas que me provoca bastante. Então, Sim. Eu acho que a gente tem que entender que apesar de ser uma coisa muito comum, uhum, funciona diferente em cada pessoa. Ah, às vezes as coisas que me provocam gatilho na minha ansiedade é diferente de você, é diferente de ninguém. uhum. É diferente de todo mundo, sabe? A gente tem que entender que cada um, apesar de ser uma coisa que acontece com muita gente, não acontece da mesma forma com muita gente. Então a gente tem que se tomar cuidado e se entender em relação a isso. Inclusive, às vezes o Wellington falando, eu tô pensando, tô assim, assim, assado. Eu falei, não, mas eu já falo meu ponto de vista, né, né, Wellington? Uhum. E a gente percebe que o meu jeito de sentir, o meu jeito de lidar com a situação é diferente da dele. Entendeu? A gente fala, por exemplo, procrastinação. Eu falei, pra mim, eu preciso levantar cedo e já pegar o gás mesmo sem motivação, sem vontade, porque daí surge. Aí eu não, pra mim já é diferente e tal. Então, cada pessoa sente, né, interpreta as sensações, os sentimentos diferentes, né, e vai ter uma reação também diferente. E é isso. Cada corpo tem uma necessidade específica. Sim. Por exemplo, a gente parte aí, não precisa nem ser muito muito a fundo, simplesmente o metabolismo. Se o seu é mais acelerado que o meu, Isso é verdade. é mais acelerado do que o A meu, questão Todo mundo é um fisiológica. mundo muito diferente. é um universo. É o universo, foi o que você cada falou. pessoa. Então a gente tem formas de funcionar e de trabalhar muito diferente um dos outros. Então, Inclusive levando em consideração que de fato nós somos psicossomáticos, todo o nosso pensamento afeta nosso corpo, de fato, né? sim. E outra coisa que me provoca ansiedade, eu sinto muitas vezes, que a ansiedade para mim, eu não sinto que passa muito pro corpo, né? Uhum. É mais mental. A minha mente é muito imperativa e o tempo inteiro conectando várias coisas e querendo, parece que, por exemplo, a minha mente quer o tempo inteiro, é a configuração dela, estar Sim. conectada com tudo o tempo inteiro. Aham. Se passar alguma coisa batido, aí me vem autocobrança. Se minha mente deixar passar algo batido que eu não percebi, eu deveria ter percebido isso. Sim. Já eu sou ao contrário. Tipo, E é como se fosse uma coisa absurda. Como que eu não percebi isso? E você, gente, peraí. eu já sou ao Muito contrário. bom. Eu me deixo, tipo assim, eu gosto de estar conectado, muitas vezes eu tento, mas se não vai também, tipo, eu não fico me cobrando, não tem essa autocobrança. Igual eu falei pra você, cada um reage, né? De uma forma diferente. Que elas são A aí. gente conversou isso até hoje de manhã, nesse mandou mensagem. 11 horas já. E, Fazer um resumo para não se estender mais. Vamos? Que ele tem. Então, para a gente encerrar mais ou menos aqui o assunto, então, voltando um pouquinho dessa questão de depressão, de fato, a sua conclusão para o seu caso específico, tá? Você considera que depressão, no seu caso, Sim. não teve a ver com conexão com Deus. Não, teve a ver com conexão com o humano mesmo. Eu acho que a gente pensa por uma base lógica, mesmo que religiosamente, a gente vai entender que Deus, ele criou pessoas e ele não quer que essas pessoas sejam tristes, ele não quer que essas pessoas vivam de maneira ruim. Uhum. Então é só você parar pra pensar que se ele te criou e ele é o ser perfeito e ele não erra, Uhum. as pessoas que fazem que você fique mal, elas não estão falando em nome de Deus. Eu desenvolvi isso por uma questão totalmente humana, sabe? Pelas pessoas fazerem cobranças desnecessárias, pelas pessoas impor coisas que não é necessário e te pregar verdades que não são verdades, entende? Então, tipo, coisas que não são verdades. Eu acho que a questão divina, se você pensa, né, por uma questão lógica, ela sempre vai querer te ver bem. Então, não é uma questão ligada a ele, mas sim a pessoas que talvez falem em nome dele, mas que não estão falando nada em nome de Deus. É verdade. São opiniões humanas. Porque, assim, eu particularmente também já escutei que muitas vezes, até pelo ambiente que eu convivi há muito tempo, que fui criado, que depressão é falta de Deus. Sim. Quando teve uma vez que eu comentei até com... Foi recente isso, não faz nem muito tempo. Eu tinha passado por um momento de frustração referente a alguns projetos e tudo mais, e estava meio desanimado. E eu encontrei um rapaz que, inclusive, é da mesma igreja em que foi batizado e tudo mais. E eu comentei com ele, falei, tava me sentindo um pouquinho desanimado e tudo mais, então, até porque nesse contexto eu estava caminhando no dia, encontrei ele, eu estava jogando bola e eu estava caminhando, inclusive, especificamente ali no céu do Tantã.
Aí eu comentei com ele, aí ele falou assim, né, cara, você pega mais com Deus, você, sabe? Na hora, assim, a primeira coisa que ele falou, porque ele é bem religioso, assim, bem evangélico, ele é evangélico. E foi a primeira coisa que ele falou, ele assim, ele falou, Talvez isso seja certo, né? Mas depende do ponto de vista, cara. Eu acho que não depende, não. Eu acho que as pessoas, elas têm uma... Elas têm uma dependência em Deus que não é tão necessária. Vou explicar o porquê que eu falo isso. Elas acreditam que Deus deu inteligência para os humanos, mas elas não acreditam que a inteligência que Deus aos humanos possam te ajudar em alguma coisa. Então, isso é uma coisa que é muito contraditório, porque eu vejo muitos evangélicos falarem que Deus ele deu inteligência ao homem para que ele possa curar pessoas, mas que existem muitas coisas que só ele pode fazer. Mas e aí? Eu não gosto de pensar de que se você quebrou seu pé, você vai orar para que Deus cure seu pé, ou você vai fazer algo que faça que seu pé fique curado? Ir no médico, sabe? Tipo, você tem que fazer coisas pronto. Quando eu estava na igreja, as pessoas me ensinavam que se você tem fé, você precisa agir para que essa fé se cumpra. E as coisas funcionam dessa forma. Você acredita que Deus vai te ajudar a ser curado da depressão? Faça as coisas necessárias para que Deus faça por onde, sabe? Vai no médico, vai no terapeuta, vai num psicólogo e faça terapia, tome remédios, caso necessário. E aí ele vai te ajudar, porque você fez as coisas necessárias. Não é você acreditar que Deus vai me ajudar a conseguir um emprego, ou você vai sentar a bunda na frente do sofá. É isso mesmo. Esperando que Deus bata na tua porta para que você receba um emprego. Não. Tem nenhuma passagem que fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Exatamente, você precisa fazer o seu lado, sabe? Ele vai te ajudar, mas ele vai te ajudar de acordo com o seu esforço. Exatamente. uma passagem do ponto de vista cristão, né? No caso, né? Mas eu acho que tudo funciona assim. Se você espera seja Deus, seja o universo, que seja, sabe? Se você espera que as coisas aconteçam, você precisa fazer o seu lado e o outro lado faz o dele. Já liga aquele ponto que você fala também de energia. Se você tá lei do retorno, é a mesma coisa. Se for, talvez Deus seja a lei do retorno, enfim. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, de fato, pronto. Então é isso, Ronald. Muito obrigado, cara, por ter compartilhado um pouco da sua vivência com a gente. Tá convidado depois para, se quiser, a gente bater um papo sobre vários outros assuntos aí, tá sempre, Pode me sempre chamar. bem-vindo a retornar. E se você quiser compartilhar suas redes sociais, algum contato seu para as pessoas entrarem... Quem quiser fazer aula de inglês, galera. Exatamente. Minhas redes sociais são todos o mesmo, é Ronald Lacerda com 2A no final. A gente vai deixar aí no link. Então, quem quiser me seguir no Instagram, eu compartilho meus shows que eu vou lá. Show, bacana. Mas basicamente isso minhas redes sociais eu compartilho mais meu dia a dia mesmo. Não é muito engajado, mas tá lá. Quem quiser me seguir. Mas as pessoas podem entrar em contato com você Pode. através das redes Se quem sociais. quiser falar, Para ter aula de aprender inglês, pode ir lá. Meu WhatsApp tá lá. Você joga algumas dicas lá também? Joga uns dicas nos stories algumas vezes. Então, Muito bacana. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado. E caso você tenha interesse também em compartilhar um pouquinho da sua vivência com a gente aqui com o Filosolife, para muitas vezes contribuir com mais pessoas, que muita gente se identifica com a nossa história. E às vezes até pode sair de uma situação de adversidade, né? Como a gente comentou aqui da depressão, dessa questão de ter uma necessidade em se assumir em algum aspecto, né? Seja, por exemplo, para mim, vindo de uma família muito preconceituosa, quando eu decidi tomar ayahuasca, por exemplo, para ir em busca de outras experiências e tudo mais, e eu passei por muitos preconceitos, eu tive que ter uma personalidade bem forte também para me assumir em relação a várias coisas, consumo de cannabis, para ter essas experiências que eu gostaria. Então, é isso. Caso vocês tenham interesse em compartilhar a vivência com a gente, nós vamos deixar o contato aqui O contato do Ronald, nosso isso, na contato descrição. O contato do Ronald também, as redes sociais dele e do Filosolife também. Então, é isso, pessoal. Até o próximo Até o episódio. próximo episódio. Valeu aí, pessoal. Obrigado até vocês que acompanharam até aqui.